Matheus Rocha, mais conhecido como Veg Rocha. Meu nome virou Veg Rocha. Quem te trouxe foi a Paola, né? Que eu tava até comentando aqui. Essa é a famosa Paola. Olha, ela tá focada ali no nosso diretor, Ariel. Que tem um salgado. Ô, Paola. Cara, você é vegano há quanto tempo, mais ou menos? Então, na época que eu parei de comer carne, eu virei vegetariano, só que não entendia muito bem. Então, meio que eu fazia a minha semana vegana e no final de semana acabava comendo uma pizza de queijo e tudo mais. Então, e várias vezes eu tentei ser vegano, mas acabava que voltava a ser vegetariano, nunca voltei a comer carne. Tá. Então, na vez que eu realmente virei vegano, eu nem contei a data porque achava que eu ia voltar. Mas eu chuto aí uns 5 anos, assim. Tá. Mas vegetariana, contando tudo, 8 anos. Tá. Bom, essa entrevista aqui é uma entrevista especial. Então, a ideia aqui é falar sobre a pessoa atrás da pessoa pública, vamos dizer assim. Sim. Então, todo mundo te conhece como Veg Rocha, lá, ensinando receitas de lentilha sequinha na internet, não sei o quê. Com a Paola também, sempre juntos e tal. Mas a ideia aqui é saber de onde você veio, quem é o Matheus Rocha, né? E aí, como você chegou até aqui. Legal. Obviamente, a gente vai falar sobre a Paola também, né? Sim. Da história dela com você e você com ela. Então, eu queria saber, Matheus, onde é que você nasceu e quem eram seus pais? Olha só, já vamos começar lá do começo. Lá atrás mesmo. O que eles faziam, como que é a sua família. Paola, vem cá, para de chorar. Olha. Então, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Meus pais... Em qual sentido, assim, você quer saber exatamente? Qual que é a profissão deles? tá. Se eles são de São Paulo também, Entendi. se eles vieram de outro lugar. Minha mãe nasceu em Portugal, meu pai nasceu em São Paulo mesmo. Meu pai trabalhava como vendedor de sola de sapato e minha mãe era gerente de vender aço. Ela trabalha na mesma empresa faz 45 anos. Não. Foi a única empresa que ela trabalhou na vida. E ela trabalha até hoje nisso? Até hoje ela trabalha com 65 anos. Não tá na hora de se aposentar, anos. não? Ela gosta de trabalhar, entendeu? E continua. Entendi. Bacana. Então, assim, eu vejo que o veganismo começou bem lá na minha infância, porque foi o seguinte. Quando eu era pequeno, eu sofria bastante bullying na escola. Eu era gordinho, tal, meio bobão. E aí a galera aloprava, né? Então, até o meu ensino médio, assim, meio que eu não tive nenhum amigo. Todas as relações de amizade que eu tive, assim, era muito superficial e sempre acabava sofrendo alguma coisa ali. E aí, nessa época, cara, como eu não... Minha família em si é uma família maravilhosa, mas é uma família que é um pouco mais fria em questão de abraço, de, sabe, às vezes conversar um assunto mais extenso. Então, na minha infância, assim, eu acabei sendo um pouco sozinho nesse sentido. Minha avó que me criou morava no interior de Portugal lá, então é uma pessoa bem da roça, assim. Mas mesmo. foi a sua avó que te criou, então? Não foi? Você morava com a sua avó e não com seus pais, é isso? Eu ficava com a minha avó durante a semana e ia pro final de semana pra casa dos meus pais. Mas ambos moravam em São Paulo ou não? Sim, ambos moravam em São Paulo. Mas aí, como a minha mãe trabalhava e meu pai também, eu acabava ficando com a minha avó. Entendi. E você tem irmãos? Tenho uma irmã. Tá. E ela também ficava nesse rolê junto? Isso também, ficava junto comigo lá. Então, a minha... O que aconteceu, eu vejo assim, pensando lá atrás? Eu tinha 2 cachorros. E os cachorros, eles foram a primeira experiência da minha vida que eu tive de, às vezes, ter um pouco mais de afeto, digamos assim, de você pegar e sabe, abraçar, brincar. E como eu não tinha muitos amigos, acabou que os cachorros eram meio que os meus melhores amigos, assim. Então, eu conversava com eles, digamos assim. Por isso que até hoje eu converso com os meus bichos, que é algo natural. Eu aprendi a conversar simplesmente. Eu sei que eles não entendem exatamente o que eu falo, mas a energia que eu quero passar eles entendem. Então, até o ensino fundamental foi meio que assim. Até que os 2 morreram, os meus 2 cachorros. E aí fiquei sem cachorro até ter a Paola, porque eu morava com os meus pais não queriam também, porque perder um cachorro é horrível, né? Então acho que... É um trauma na família. Meus pais perderam 3 cachorros, aí quando morreu o último eles falaram, não quero mais. E aí eu sentia muita falta, assim, entendeu? Morava, claro, tinha que respeitar as regras deles ali e seguir com isso.
Não sei se eu continuo. Até com quantos anos a gente tá falando isso aí? Quando seus cachorros morreram? Lá para uns 12, 13 anos, eu acredito. Começo da adolescência ali e tal. Isso, exatamente. Mas aí a história da Paola é bem pra frente. Com quantos anos você encontrou? Ela te encontrou? Foi lá pros 20 anos, 19. Então a gente tem uma lacuna aí bem grande no momento da vida. Sim. Que é bem difícil, né? E você tinha nos cachorros ali a presença como se fosse de um amigo mesmo e tal. Deve ter sido difícil essa fase, assim, sem ter essa presença de um amigo canino. Mas você teve humanos daí, amigos nessa época, ou também foi igual antes? Cara, eu sempre tive muita dificuldade de ter uma relação com uma pessoa no sentido de... Como é que pode dizer? De me aprofundar nas relações humanas, digamos assim. Sim. Então, assim, tive amigos e tal, mas nunca foi algo tão profundo assim, entendeu? Uhum. No ensino médio eu acabei tendo mais amigos, mas era muito aquele negócio de amigo de momento, digamos assim. Os dois, sei lá, na época eu comecei a sair, então era amigo porque saía junto, aí começou a descobrir as coisas e tudo mais, mas nunca tive algo tão profundo, digamos assim. Não sei se foi pela minha criação. E dos 12 até os 20 e poucos, você ainda morava com seus pais? Isso, ainda morava. E eles proibiam você de ter Não podia ter cachorro, mas exatamente. Você queria? Queria. Mas eu entendo também, era apartamento e tudo mais. Tá. E não podia mesmo. Tá. E a Paola, quando é que ela... A história dela já é meio famosa, pra quem te acompanha e tal, mas acho que é bom contar de novo aqui, pra gente relembrar como é que ela entrou na sua vida, como é que foi isso? Tá, eu vou contar um pouco antes também. Tá. Antes de eu ter a Paola, eu tava lá na minha época, de 18 anos, assim, 19, e já tinha tido alguns relacionamentos que não deram certo também. Então, amorosos, você amorosos, disse. Então, assim, cara, eu tava uma pessoa que eu sentia que eu tava, não sei se prestes a entrar em uma depressão, porque é o seguinte, a vida que me tinha sido apresentada não era suficiente pra mim. Pra mim, tipo, casar, ter filho e depois trabalhar e gastar dinheiro. Era uma vida que pra mim não fazia sentido. Eu pensava assim, cara, se for pra viver nisso, não faz sentido pra mim. E acabou que, por conta da vida real ser chata pra mim, eu acabei ficando viciado muito em jogos também. Então, a maior parte da minha adolescência foi no quarto, jogando videogame. Que jogo você gostava mais? Cara, o que eu mais joguei na minha vida foi Tibia. Tibia? Nossa, Tibia, nunca joguei, cara. Mas é famoso esse jogo. É um RPG, né? É um MMORPG. MMO? E o MMORPG é como se tivesse uma segunda vida. Então, meio que a minha segunda vida, eu conseguia me dedicar muito ali. Eu era... No Tibia tinha times, né, digamos assim. Sim. Então, ninguém queria jogar contra mim porque eu era muito chato, cara. Eu realmente... me dedicava então, se ali. alguém falar que você é vegano chato, você pode dizer que não, já era chato antes. Exatamente. Eu realmente me dedicava ali. Então, antes de eu fazer essa viagem para Polo, eu comecei a pedir. Eu falava, não sei se... Eu ainda não tenho muito certo a minha religião. Tá. Eu falo Deus ali, mas é só para exemplificar. Tá. Então eu não tenho religião, mas eu acredito que tem uma energia maior. E seus pais têm religião? Você foi criado em alguma ou não? Eu fui criado na religião católica. Minha avó era muito católica. Tá. Meus pais são assim, mas não frequentam igreja. Mas sua minha avó era toda semana e me obrigava a ir na igreja. Eu ia assim, claro, mas sempre achei meio chato. Mas depois que eu fui refletindo assim... Não que eu ache ruim, né? Eu acho que tudo é da intenção. Todas as religiões têm uma intenção boa ali. E uma parte que eu acho que às vezes é meio ruim. Então eu prefiro não dizer que tenho religião hoje. Tá. E era isso. Eu sentia realmente assim que eu tava quase entrando numa depressão, cara. Eu falava, cara... Aí comecei a sair, beber. Essa época assim, sabe? 18 anos, isso, 17, exatamente. Só que era uma vida vazia, assim. Era uma alegria momentânea. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 29. Tá. Não faz tanto tempo, então, né? Mas tudo na minha vida mudou muito rápido. Nos últimos 10 anos você teve uma mudança grande. Então, eu tava bem nessa época. Então, eu bebia e saía. Nunca usei droga, ainda bem. Tá. Só álcool mesmo. O álcool álcool é uma droga. Uma droga lícita, mas isso, é uma droga. Exatamente. Graças a Deus, meus pais sempre me educaram bem, então nunca nem experimentei cigarro assim. Só experimentei uma vez, achei horrível, nunca mais. Tá.
Eu também, eu fumei um cigarro na minha vida. Eu achei terrível. Eu só terminei mesmo porque eu me propus, mas... então, exatamente. Terrível, terrível. E eu era o único que não usava nenhuma droga ali da minha turma. Então todo mundo usava e eu não usava, cara. Eu nunca quis mesmo, assim, ainda bem, né? Porque nessa beira de depressão que você tava, Sim. poderia desencadear uma coisa. E eu sou meio pior, hiperfocado também. Então eu tomo. Ainda bem que isso não aconteceu. Tá. E aí, cara, eu decidi fazer uma viagem pra praia com pessoas meio aleatórias, assim, que eu nem era tão próximo. E me chamaram, eu falei, cara, vou ir pra praia e tal. Qual praia que era? Praia do Guarujá, Pernambuco. Ah, linda essa praia. Muito Acho bonito. que é uma das melhores do Guarujá. Que tem o mar casado ali. Uma areia grande assim e tal. Uma praia muito boa lá. Então, resolvi ir pra lá. Aí, chegando lá, foi com uns amigos, digamos assim. Tá, uns colegas. Uns colegas. Os NPCs da vida. Aí a gente chegou na praia assim, um cachorro começou a me seguir. Aí eu fiz um carinhozinho. Foi ela, exatamente. Aí eu fiz um carinhozinho. Foi um negócio, cara, que assim, se Deus existe, foi ele que mandou. Porque foi muito negócio totalmente improvável. Porque começou a me seguir. Mas eu fiz um carinhozinho bem ralé, assim. Não foi nada tipo, nossa... Sim. Aí fiz e continuei andando. Aí eu olhei assim, o cachorro continuava seguindo. Eu falei, oxi, cara. Isso faz quantos anos? Isso foi em 2017, faz... Sou ruim de conta, mas é 8 anos, né? 8 foi o tempo que eu parei de comer carne. Faz 8 anos esse ano aqui. É isso mesmo. Por aí mesmo, né? Eu parei de comer carne 3 meses depois que eu adotei ela. Então, é mais ou menos isso mesmo. Tá, e ela foi te seguindo. Então, ela E você tinha ido com o seu carro ou de carona? Eu sempre quis perguntar isso, porque eu vejo você contando a história e não tem esse detalhe. Carona. Então, depois, quando você trouxe a Paola, você veio no carro dos carona. outros ainda. Não, um Celtinha ali que eu nem sei como a gente voltou, cara. Porque era 4 caras num carro, imagine um Celta com 4 malas e a Paola ali no meio, foi... Caraca, loucura. Bom, mas vamos lá. Aí ela te seguiu ela na me praia. Seguiu, na praia ali e tal. Aí a gente falou, putz, aí a gente conversando, esse cachorro tá seguindo a gente, vamos entrar no mar pra ver se ela vai embora. Aí pegamos, colocamos os chinelos na areia assim, entramos no mar. Aí o cachorro pegou e deitou do lado do chinelo e ficou esperando. Aí eu olhei pra trás assim e falei, cara, lascou, vou ter que ficar com esse cachorro. Mas você morava com seus pais ainda? Morava com os meus pais. Só pra entender o tamanho da briga quando você voltou. Exatamente, vou contar a briga também. E aí, saímos do mar, peguei esse chinelo, o cachorro foi seguindo até a casa que a gente tava andando. E era longe isso aí? Eram uns 15, 20 minutos a Nossa, pé, ela assim. também é hiperfocada, então. Ela é hiperfocada. Ela realmente parece que escolheu ali, cara. E aí entrou na casa como se fosse nossa, assim. Aí demos comida pra ela, eu lembro que dei até frango, assim, comia carne normal. Você comia, né? É o que você comia. Exato, tava bem judiadinha, assim. E aí eu falei, cara... Vou ter que ficar com ela, não tem jeito. Você já nem queria muito, né? Então, eu queria, mas eu falei, vai ser uma briga, cara. E eu falo assim, não achando que meus pais estão errados, eles estavam certos, mas não fui eu exatamente que quis ali, aconteceu, cara. Entendi. E aí primeiro, de lá a gente foi pra Praia Grande, aí fomos pra lá, tudo... Aí que eu contei pros meus pais. Seus pais estavam na Praia Grande? Isso, eles estavam lá. E aí? Vixe, aí foi... Mas você já chegou com ela no colo? Ou contou? Pelo que eu acho que a gente chegou na casa e depois eles chegaram, na realidade. Então, que eles iam. Então eles é que entraram depois, né? Exatamente. Então na hora que meu pai viu assim, ele falou, não quero. Eu lembro que eu saí com ela assim pra passear chorando mesmo, assim. Eu falei, cara... Não sei o que eu vou fazer. Aí minha mãe, deixa na sua avó. Eu falei, não vou deixar. Mas a sua avó é aonde? Em São Paulo também? É em São Paulo também, mas minha avó era idosa, assim. Tá. Não tinha condições de cuidar. E aí... sua mãe queria ficar ou ela... Cara, minha mãe, ela tende a apoiar minhas decisões, assim. Mas ela tava entre achar... Meu pai ia achar ruim, mas ela ao mesmo tempo queria me ajudar ali. Tá. Então, meio que ela não barrou tanto igual ele. Tá. Mas fala, não vai ficar. Eu falei, tá bom, deixa ela ficar uma semana em casa, que aí eu vou procurar uma nova casa pra ela. Ó, o golpe tá aí, né? Caiu porque quis, né? Aí, nessa uma semana, eu levei no veterinário, ela tava com doença do carrapato e tava com o útero inflamado. Então teve que operar urgente o útero, assim. Quase que ela morreu mesmo. Se fosse
Se não fosse ela tinha morrido, na realidade. Ela era castrada? Não. Mas o útero tava gigantesco, assim. Porque começou a sair sangue da vagina dela. Nossa. E eu não sabia se ela tava grávida no cio. Não tinha. Ainda bem que você levou no veterinário. Né? Aí arrancou o útero, aí foi se recuperando. E aí ela foi ficando, cara. E assim, eu tava dentro de mim. Eu falei, cara, como eu assumi a responsabilidade, eu vou ter que ficar com ela. Não importa o que aconteça, assim. Tá. Tava torcendo que meus pais não... Você tinha 21 anos, mais ou menos. Por aí, 21 por anos. aí. E você trabalhava já? Você tinha... Já trabalhava, mas assim, tava começando carreira ainda. Não ganhava... Você fez alguma faculdade? Eu fiz de sistemas de informação, mas faltou uma matéria pra eu me formar. Caraca, é bem nerd mesmo, hein? Não, mas sabe aquele negócio? Você gosta de computador, faz TI, entendeu? Entendi. Mas você trabalhou na área também? Trabalhei na área. Trabalhei com programação, aí fiz redes, fiz suporte de empresa. Que programação? Que linguagem? Cara, eu nem lembro mais, viu? Ah, não é possível. Porque foi bem programador no começo, nunca vai esquecer a linguagem. Mas foi bem no comecinho, assim, eu não cheguei a desenvolver tanto. Mas acho que era Java, se eu não me engano. Tá. Mas não era pra web, então? Não, era sistema de empresa. De automação, né? Isso. Mas o que eu mais trabalhei foi redes e suporte. Tá, mas você tinha uma grana, então, pra manter a Paola, pelo menos ali, morando com os pais? Não era um problema, então? Não, dava pra manter. Morando com os pais é mais tranquilo. Não mas paga aluguel, um monte de coisa. Agora, se eu fosse morar sozinho, eu tava lascado, entendeu? Aí eu não... Você já pensava nisso nessa época? Cara, não... Antes da Paola, vamos dizer assim? Eu não pensava porque eu tava começando carreira, assim. Já que eu tinha meus pais ali no momento, eu fiquei meio que confortável naquela situação. Mas eu sempre pensava nisso. Falei, cara, eu quero o mais rápido possível, assim, que eu me estabilizar e morar em outro lugar. Porque ela morava em um apartamento. Então, eles não deixavam ela ficar na casa. Então, não podia na sala. Então, era da lavanderia pro meu quarto. Tá, então depois da Paola que você começou a pensar, então, em sair. Exatamente. Entendi, então. Porque ela tinha pouco espaço ali. A minha meta de mudança era para ela ter mais espaço. Foi mais por isso mesmo. Então ela mexeu na sua vida mesmo, né? Assim, não, foi exatamente. Em vários aspectos, né? Mudou tudo, assim, cara. Então, depois que eu assumi a responsabilidade, aí, beleza. Meu pai demorou uns anos para fazer um carinho nela, assim. Hoje ele já gosta, entendeu? Aquela uma semana virou um tempo. Virou então. um Quanto tempão. tempo você ficou ainda morando lá com seus pais? Cara, eu acho que foi uns 3, 4 anos. Ano? Demorou. Era uma semana, virou 4 anos. Virou 4 anos, cara. E aí, beleza. Rapidamente eu comecei a refletir, assim, porque eu fiquei pensando, cara, os animais sempre foram muito gratos comigo e eu tenho um afeto tão grande, você entende o íntimo do animal ali, você vê que ele é como se fosse uma pessoa mesmo, assim, do seu jeito. E aí eu comecei a refletir sozinho, não conhecia nenhum vegano, vegetariano. Como pode eu falar que amo tantos animais e como esses animais, toda a refeição? Mas você já tinha visto algum conteúdo, cara, não, documentário? Nada. Caraca. Nunca tinha visto absolutamente nada. Foi... Assim, a minha ideia era exatamente o que as pessoas têm do vegano. Cara, o vegano é maluco, sei lá, precisa de carne para viver, entendeu? Era essa ideia que eu tinha. Sim. Mas naturalmente começou a vir isso na minha cabeça. E você não conhecia nenhum pessoalmente? Nem vegetariano? Nada, nem que seguia. Coisa. Em São Paulo, hein? Imagina se fosse em outro lugar. Mas 8 anos atrás, cara, era mais difícil. Não, mas já tinha bastante. Então, mas nada. Mas era menos que hoje, com certeza. Menos. Aí, por acaso, assim, eu comentei isso com alguma pessoa. Aí ela mandou o documentário Terrax pra mim assistir. Ixi, de cara já? De cara. Eu falei, vou assistir, eu quero saber o que acontece. Mas essa pessoa não era vegana? Não. Ainda ela te Nem mandou por mandar, então. Eu falei, tô refletindo sobre isso. Ela, tem esse documentário aqui, assiste. Ela mesmo não deve ter assistido. Eu acho que não, porque senão tinha parado, eu acho, né? Às vezes não, viu? Mas é uma possibilidade grande. Então, aí eu peguei, cara, e assisti. Aí na hora que eu assisti, assim, foi terrível, assim. Foi um negócio que mudou totalmente minha vida, porque parece que sai uma cortina dos olhos quando você vê a verdade ali. Você fala que ama tantos animais, que não sei o que, aí você vê que você contribui para um negócio horrível. E o que acontece? Lá na minha infância, por eu ter sofrido bullying e tudo mais, por si só, eu
pelas minhas características, eu teoricamente sou uma pessoa privilegiada. Sou homem branco, tenho pai, tenho mãe. Isso para mim já é um privilégio que a gente acaba tendo naturalmente. Mas por ter sofrido essa parte do bullying e tudo mais, apesar de ter sido ruim na época, eu vejo que foi maravilhoso. Porque uma coisa é você sofrer uma injustiça de, sei lá, você compra um negócio e sofre uma injustiça. Outra coisa é você sofrer uma injustiça por ser quem você é. Totalmente diferente. E quando eu era criança, eu pensava isso, falava, cara, por que isso acontece comigo? Eu não entendia. Eu não fiz nada e eu, sei lá, apanho na escola, por quê? Chegava nesse ponto? Nossa. Claro, assim, nunca foi de sair machucado, mas era bullying, sabe? Dar uns tapas, uns socos. Não, só humilhação. Humilhação. Já é pior que a dor. Exatamente. Eu não entendia, assim, cara, por quê? Eu não fiz nada. Então, quando eu assisti esse documentário, me resgatou esse sentimento, assim, cara, os animais não fizeram nada. Porque quando a gente passa uma injustiça, a gente, teoricamente, não quer que isso aconteça com mais ninguém, porque você sentiu na pele o que é. Então, me veio muito esse sentimento, assim, eu falei, cara, eu não posso contribuir com essa injustiça, porque eu sei como é. E os animais, eles são explorados só por nascerem, eles não cometeram nenhum crime, eles não fizeram nada de errado. Só por nascerem, eles já sofrem uma injustiça. Então, por isso que eu contei essa parte da minha infância, porque fez um link totalmente com quem eu sou hoje. Ser contra todas as injustiças. Então, isso ajudou bastante. Que parte da história que eu tava mesmo é... Você tava no resgate da Paola, chegou, ficou 4 anos em casa... E aí chegou um momento que você decidiu morar sozinho. Documentário. Viu o documentário. Aí beleza, falei, nunca mais vou comer carne na minha vida. Já depois do documentário já? Eu tinha jantado uma pizza de calabresa ainda. E eu comecei o documentário comendo a pizza ainda. Nossa, parou no meio. Cara, eu falei, nunca mais vou comer carne. Só que aí eu falei, nunca mais vou comer carne vermelha. Na hora do documentário, aí tomei. Aí falei pra minha mãe, nossa, mas não sei o que, tal. Aí ela foi lá e comprou frango. Aí no dia seguinte, assim, não, foi uma semana depois, eu falei, mãe, ó, não vou comer mais nenhum tipo de carne. Nossa, mas você eu comprei... ficou essa semana inteira refletindo, pensando. Exatamente. Eu tô tentando lembrar aqui, comigo foi parecido também, só que demorou mais tempo um pouco. Assim. Eu fui uma semana, tipo, um mês assim, tudo. até eu parar todas as carnes e 1 ano até virar vegano. O meu foi uma semana. Ela, pô, mas eu comprei frango. Até leite tudo depois dessa semana ou não? Até aí não, carnes? Foi só carnes. Aí ela, mas eu comprei frango, não sei o que. Amanhã eu não vou mais comer. Eu sempre cozinhei, isso é um fato. Isso ajuda, né? Então, eu sempre chamei a galera e fazia hambúrguer, pizza. Sempre fui a pessoa que cozinhava. Então, eu já tinha essa experiência. Falei, mãe, ó, fica tranquila que eu faço minha comida, entendeu? Assim... O básico a gente compartilhava, arroz, feijão, legumes, mas se eu fosse fazer algo à parte, eu sempre fiz. Nunca pedi pra ela fazer nada. Só que como eu não tinha nenhuma experiência, não conhecia ninguém, eu falava, cara, eu vou ter que comer ovo e queijo, leite pra ter proteína, né? Já que eu não vou comer carne. E aí foi quando eu me dei mais mal de saúde, cara. Você acredita? Caraca, mas você tinha internet nessa época? Cara, eu não... Faz 8 anos, você não pesquisou nada cara, sobre? mas não tinha. Tinha, não é tinha. Possível. Olha, a gente tá errando muito, então. Porque nessa época já fazia 10 anos que eu fazia ativismo, já tinha visto desde 2007... Eu não achei nenhuma informação confiável. O que aparecia na época era que não, vegetarianos vão ter deficiência. Então talvez na sua bolha, né? O algoritmo de alguma forma, exatamente. Sei lá. Mas tinha, cara. Tinha, ainda mais em São Paulo, tinha ativismo de rua, até mais que hoje, na verdade. Estranho, mas é bom saber, né? Porque então, é bom esse choque de realidade. Chega às vezes, né? Exatamente. A gente acha que todo mundo tá sabendo não sabia de absolutamente nada. Nem sabia que existia vegano na realidade. Eu só quis parar de comer carne. E aí comecei a comer muito ovo e queijo, assim. Você não pensou em ir a um nutricionista? Então, aí que tá. Aí eu fui em 3 nutricionistas, cara. Eu vi você falando isso no Instagram. Os 3 falaram que eu ia ficar doente. Caraca. Porque falaram, não dá, você vai ter que comer carne. Aí eu pedi uma dieta vegana pro nutricionista, eu já pedi. Depois de um tempo eu descobri o que era. Não, me passa uma dieta vegana. Mesmo eu sendo vegetariano, eu queria seguir para ir já aprendendo e dia transicionar. Porque no documentário fala, né, sobre a questão dos laticínios e tal, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu fiquei bem desanimado depois de ir nos nutricionistas, que eu falava, cara, eu quero salvar os animais, mas eu vou acabar me dando mal, vou acabar ficando doente. Mas, cara, alguma coisa me fez persistir ali, mesmo sem conhecer ninguém. Eu falei, não, cara, eu vou dar um jeito.
Aí o que aconteceu? Isso já tinha passado 2 anos, assim. Aí eu achei o Dr. Eric no YouTube. Aí eu achei. Ele tava aqui, ainda bem que você achou o cara certo, né? Então, quando eu achei... Por isso que eu falo pro Dr. Eric até hoje, assim, se eu sou vegano hoje é graças a ele, porque na hora que eu vi o canal dele, assim, me deu uma paz, assim, eu falei, nossa, cara... E ele é referência máxima, assim. Com certeza. Ele tem conhecimento absurdo de tudo, assim. Sim. Eu faço umas perguntas pra ele, assim, muito, ele sabe tudo. Não, eu pergunto, assim, umas coisas técnicas, assim, que eu acho que eu tô sendo muito técnico, pra ele é superfície. Sim, ele exatamente. vai muito mais a fundo, ele é muito bom mesmo. Assim, até o seu canal eu achei aquela entrevista, assim, que tinha lá B12... Aí... Isso, tinha o Dr. Eric. Isso. Então, nessa época, eram entrevistas só. Foi em 2016, foi quando eu comecei no YouTube. E aí eu fiz uma série de vídeos, e aí depois eu parei de fazer, porque, enfim, tinha que vir para São Paulo, não sei o quê. E aí agora, faz uns 2 anos mais ou menos, 1 ano, que eu retomei com entrevista esse especial. Então esse quadro que você está participando aqui é o Entrevistas. Olha só que honra, hein? Só que agora não é aquele formato mais, que eram 4 pessoas, tal, não sei o quê. Eu resolvi focar mesmo na história de uma pessoa, e quando é com 4 pessoas, tal, aí chamo de podcast, né, que hoje em dia chama assim. Então, aí nesse meio período até eu pesquisar, eu era vegetariano e comia tudo errado, cara. Aí me deu pedra no rim, meu colesterol subiu, mesmo eu não comendo carne. Até o Dr. Eric falou, queijo é pior que a carne, realmente pra colesterol, realmente. Porque assim, eu comia muito queijo, muito ovo e piorou tudo, cara. Aí eu falei, não é possível, não como carne. As próprias pessoas zoavam, né? Olha lá, o cara não come carne e tá aí doente. Por isso que eu falo pras pessoas o bullying hoje. De novo, né? Porque na época ali eu não tava totalmente fora da bolha vegana. E é assim que as pessoas veem mesmo. Se você fica doente por qualquer coisa, vão falar que é por isso. Sim. Então trabalhava em empresa, assim, e era só piadinha, cara. Então, na época eu fazia faculdade também, então comia tudo errado. Tipo, eu lembro que eu comia, às vezes, sei lá, de janta era... que eu levava, assim, umas batatas doces, assim, só comia isso, assim, antes de ir pra faculdade. Só batata doce? Achei que você ia falar batata doce. Não, era só isso, só era tipo embrulhada no papel alumínio, assim, horrível, mas era o que eu arrumava pra comer, eu não sabia, não tinha conhecimento. Entendi. Então, aí eu fui pesquisando até ver, beleza, tem como. Achei esses conteúdos do Dr. Eric, achei aqueles que você fez. Aí fiquei mais seguro, assim, de, não, vou continuar. Isso muito antes de criar minha página também. E aí, assim, na época, como eu tava época de sair, continuei saindo, assim. Eu acho muito bom ter tido essas experiências, porque eu sei o que as pessoas passam. Então, realmente, assim, você sair não tem nada. O máximo é uma batata frita mesmo. Por isso que hoje eu luto tanto para pôr uma opção vegana, porque... as chances de eu ter desistido se eu tivesse um propósito fraco ali eram todas, porque quando eu virei vegano, tirando a parte dos animais, foi só problema na minha vida. A parte social, que já não era fácil para você, piorou. Exatamente. A saúde piorou. Porque você não sabia fazer o negócio. Realmente. Então, e o propósito assim, o começo foi só problema. Foi eu acreditar mesmo que era possível. Então, aí até... fui tentando tal, até que eu consegui realmente virar vegano. Isso foi um pouco antes da minha página ali, de criar minha página. Que aí eu comecei, quando eu virei vegano, a acompanhar os conteúdos veganos e tudo mais. Que aí me foi tendo aquela vontade de talvez compartilhar algumas coisas. E hoje você tem muitos seguidores, né? No Instagram, principalmente. Acho que no YouTube também. Você tem bastante coisa lá. Eu acho que somando YouTube, Instagram e TikTok deve dar uns 800 mil. Quanto você tem no TikTok? Eu não sei se eu te sigo. Acho que é 250 mil. É mesmo, é bastante até, hein? Mas TikTok, assim, eu só posto lá e saio, nem... realmente, eu também não... é uma rede que eu gosto muito, não acompanho assim. muito, eu assim. foco mais no Instagram mesmo. Sim. E no YouTube eu vou voltar ainda. E, cara, em que momento que você decidiu, assim... A Paola teve um papel, assim, em fazer você... parar de comer carne, assistir ao documentário e tudo assim? Então... foi olhando para ela, literalmente, assim? Foi o convívio? Como é que foi? Então, foi refletindo como eu estava amando tanto o animal e, ao mesmo tempo, comendo outros animais. Essa foi a minha base principal. E eu acho que eu ter me mantido depois disso, mesmo com tantas coisas contra, foi por causa dela, porque ela, por ser minha companheira,
eu não esquecia disso, desse meu sentimento inicial. Uhum. Então, é isso que eu falo, assim, desde que eu tenho ela, eu me sinto muito feliz, cara. Eu sou uma pessoa que tenho pessoas mesmo incríveis ao meu redor. Minha família é maravilhosa, minha noiva, meus amigos. Mas a Paola em si, assim, cara, me preenche, parece que um pouco mais, digamos assim, entendeu? Uhum. É porque também vem da infância, né? Você teve Eu me outros sinto cachorros muito e bem tal. com os animais, cara. E hoje você não tem só cachorros, né? Mas a gente vai chegar lá. Aí você decidiu 4 anos depois, quer dizer, você decidiu antes, mas você conseguiu 4 anos depois de adotar a Paola, mudar. Sim. E aí você foi morar em Bragança Paulista? Que ideia foi essa, cara? Então, e essa questão de eu ter dificuldade para transicionar também é uma coisa que eu achei muito bom, porque eu sei o que as pessoas passam. Não é simplesmente assim, vire vegano. Cara, é muito complicado para você, para quem não tem uma base ali. Então, eu mesmo tive várias recaídas. Nunca, acho que teve uma vez com carne só. Mas não foi por vontade de comer carne. Sabe quando você tá num dia péssimo e se dane tudo aí. Mas foi até bom minha recaída com carne, porque assim que eu comi, eu vomitei e eu falei, cara, nunca mais quero comer isso na minha vida. Mas tinha quanto tempo que você não comia? Acho que 1 ano, por aí, assim. Eu comi a linguiça, eu lembro. Mas você vomitou, por que será? Tipo, cara, fez mal mesmo ou foi eu acho que foi os dois. Quando eu me dei conta do que eu fiz, eu vomitei de nojo mesmo. E deve ter caído mal também. Entendi. Então, eu tive recaídas também. E até para as pessoas verem que, não que seja normal, mas se acontecer, você não precisa parar. É só você continuar. Nunca pensei em parar. Pô, beleza. Tem gente que tem recaída e desiste. Não, cara, tem recaída, continua o que você tá fazendo. Foi só um erro. Continua de onde parou, Exatamente. Né? Não querendo normalizar, então quer dizer que é normal uma vez por ano ali eu vou... toda semana, não. Uma vez por mês, né? Vou no sushi com... Não. Come sushi vegano, né? Exatamente. Mas se acontecer, né? Porque realmente a gente brinca e tal, mas cada pessoa é um mundo, né? Então... Talvez seja mais difícil para um do que para outro e tal. E aqui você já falou 2 coisas interessantes, assim. Porque todo mundo fala, eu virei vegano, ficou tudo maravilhoso, minha pele ficou melhor, meu cabelo. Todo mundo fala isso normalmente, Sim. assim, eu vejo as pessoas falando, né? E você não falou, só foi problema. Só foi problema. Mas mesmo assim eu persisti. Mesmo assim eu persisti. E você está explicando por que foi o problema, né? Interessante. Então, porque eu vejo muitas pessoas, tentei ser vegana 1 mês e me dei mal. Cara, não é porque a alimentação vegana é ruim. Eu também me dei mal, mas é porque eu não sabia fazer. Por isso que eu tomo até cuidado hoje de falar que ser vegano é mais saudável. Porque as pessoas acham que é só tirar a carne. Calma aí, beleza, tem que tirar a carne. Se seu prato já for completo, é só você tirar a carne. Agora, se você come arroz, farofa e carne, você vai se dar mal. Tem que deixar. E é uma alimentação vegana também. Então, Sim. É uma alimentação vegana equilibrada, né? Sim. Mas do que você perguntou... Que você resolveu ir para Bragança. Por que Bragança? Então, qual que foi a ideia? Eu queria me mudar pro interior, assim. Aí quando eu falei pra Bia, que é minha noiva, ela de começo não gostou muito. Meus pais também, não, como assim? Não sei o que. Mas falar, cara... então, na época, aí eu já tinha saído da parte de TI presencial, que era... É isso que eu ia perguntar. Você ia mudar para Bragança e o trabalho, como é que ia fazer? Na época eu trabalhava com TI, era tipo... Nossa, era muito chato, porque a gente dava suporte em várias empresas. Então, eu tinha que ir um dia para Interlagos, outro dia para Cel, outro dia para Morumbi. Era busão. Empresa grande? Você dava assistência? Assim? Média, assim. Não muito grande, não. Tinha várias empresas, Tem alguma conhecida? Não. Nenhuma conhecida. Não. Eu ia fazer uma piada. Não deu. Não tinha, infelizmente. E aí era uma rotina muito complicada mesmo, assim. Não imaginei eu, cada dia em um lugar, como é que você almoça? Aí tinha que ficar se virando e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar com social media. Comecei aos pouquinhos na própria empresa. Assim, a gente abriu um braço ali e eu fui estudando, fui aprendendo de social media. Então começamos ali 1, 2, 3 clientes, 4, 5. E aí eu fazia meio que as 2 partes ali. Até que uma hora eu rompi com o meu sócio. Aí ele ficou com a parte de TI e eu fiquei com a parte de social media. Aí, porque assim, minha meta, já trabalhando presencial, era assim, cara, eu quero passar mais tempo com a Paola.
eu não quero só ter um cachorro e ver à noite pra passear um pouquinho. E passear um pouquinho. Eu quero realmente ficar um tempo com ela. Então, até as pessoas perguntam, transição de carreira é isso. Foi muito difícil ali, porque era trabalhando... Cara, trabalhando assim, sei lá, 12, 15 horas por dia, não tinha descanso. Porque saía pra fazer suporte de manhã, chegava em casa, tinha que fazer os posts. Então, foi meio que 2 trabalhos juntos. Você assim. arrumava o computador lá na empresa, a rede, já falou, você não quer que eu poste à tarde? Então, era isso mesmo, cara. Foi bem corrido, assim. Aí eu fui aprendendo até uma hora que eu rompi e fiquei só com a parte de social media, que também era muito corrido por si só. Imagina, eu sozinho fazia rede social de 8 empresas, 10 empresas. Nossa. Tudo assim. Fazia reunião, cobrava, fazia os posts, postava. E na época, quando eu tava começando, eu cobrava R$250 para fazer 5 posts por semana, pra você ter noção. R$250 por semana? Por mês. Por mês? Por mês, cara. Porque assim, eu não sabia. Eu não tenho muita noção, na verdade, cara, de qual que é o valor correto, assim, mas parece 5 pouco. posts por semana seria mais de R$2.000 hoje, assim, tranquilamente. Entendi. Então eu trabalhava muito, ganhava pouco, mas estava aprendendo ali. E eu sempre fui meio autodidata. Tudo que eu faço, até com TI mesmo, foi eu aprendendo sozinho. Então, também comecei... Eu sou muito... Vem cá, Paulo. Ela tá tão quietinha, tava até estranhando. Então. Ela é serelepe. Ela calma. Eu sempre fui muito autodidata. Eu vejo as pessoas fazendo e eu consigo aprender. Então, aí eu comecei com social media. Aí que eu fui pensar em começar a minha página. Tá. Mas pra mim, Fábio, era algo muito irreal, porque eu era uma pessoa muito tímida, cara. Eu nunca levantei a mão numa sala de aula, por exemplo. É mesmo? Então, pra mim, pensar em falar em público já era algo assim, nunca vou fazer. Eu era o oposto disso, sabe? Ah, é? Na escola eu não fazia os trabalhos, mas apresentava. Nossa, pra mim apresentar era terrível, assim, era passar mal mesmo. Não é que eu não fazia, só fazendo um adendo. Entendi. Mas eu mais apresentava do que fazia, né? Eu tava envolvido, mas não punha a mão na massa. Essa é a pior tudo, parte assim. Que ninguém quer fazer, apresentar. Mas né? eu gostava, eu achava tranquilo, assim. Nossa, falar o que tava acontecendo ali e tal. Até o Richard D'Agostin falou uma frase bem bacana. Faça do seu propósito a sua ousadia. Então, o que significa? Eu nunca tive vontade de romper muitas barreiras que eu tinha em mim. Mas quando eu tinha o meu propósito, eu pensava, cara, eu preciso falar pelos animais, então vamos embora. Então, aí eu acompanhava o meio vegano e eu sentia uma falta de uma parte específica, que era simplificar não só a linguagem, mas também as receitas, que eu acompanhava, tipo... Cara, eu nunca fiz uma receita que eu vejo assim, porque é um negócio difícil, cara. É castanha, não sei o quê. Eu gosto de assistir receita também, mas não costumo não fazer muitas, não. É aquela receita que você salva e nunca vai fazer. E eu sentia falta, cara... As pessoas precisam saber o que comer no dia a dia. O básico, bem feito. Porque é isso que elas salvam e fazem. Então, eu sentia muita falta disso. Aí, na época, a Bia, ela criou uma página de rede social. Sua noiva, né? E aí, eu meio que comecei a tomar coragem, assim. Mas até então, era só post estático. Mas você não tinha nenhuma página na rede social? Não, nada. Pô, mas parece que você tá falando dos anos 80, assim. Não, assim, eu tinha Você não tinha o seu perfil pessoal? Não, peraí, eu tinha, mas tinha, tipo, 5 posts, assim. Eu não postava, entendeu? Eu era totalmente low profile. É mesmo. Aí... É ainda, né? Apesar de ter o trabalho ali... Não põe muita coisa da sua vida pessoal. Eu assim. ponho só o que eu sei que vai inspirar as pessoas. Sim. Mas a maior parte eu não ponho, não. E a sua noiva, ela é vegana também, não é? Como é que é? Como é que funciona? Vamos chegar. Ela é um pouquinho mais pra frente. Tá. Nessa época, eu acho que ela não era vegana ainda. Então ela é vegana, pessoal. Ela é vegana, mas eu comecei a namorar com ela, eu cozinhava carne pra ela. Então foi antes de tudo isso, antes da Paola e tudo. Não, foi depois da Paola. É que a gente tá junto, vai fazer 5 anos namorando noivado. Tá. Mas a gente já se conhecia antes. A gente já namorou uma vez, que durou 3 meses. Aí ficou uns 2 anos Mas separado. Você cozinhava carne pra ela, então, mesmo sem comer carne? Exatamente. Entendi. Mesmo sem comer carne, né? Eu era vegetariano e fazia carne pra ela. Por isso que eu também sei o que as pessoas passam nisso. Tem gente que tem
Eu não me imagino fazendo isso, mas existem situações assim, né? Às vezes a pessoa cuida de outra, uma pessoa que não, sei lá, enfim. Não, tipo, às vezes a mulher que cozinha na casa. Tem muito isso, muito. E aí o marido, não, quero carne, os filhos querem carne. Um casal mais passa, antigo, assim, exatamente. passa por isso mesmo. Então, aí eu fui tomando coragem para criar minha página e criei, assim, Veg Rocha. Mas eu já tinha um conhecimento de rede social muito grande, mesmo sem ter aplicado. E eu meio que tenho um hiperfoco absurdo, assim. Então, fazia paralelamente todos os clientes da minha empresa e comecei a criar minha página. Na época era mais carrossel, não tinha Reels ainda. Sim. Então, eu postava todo dia um carrossel, assim, muito bem feito, assim. Pensava, era tipo 3, 4 horas fazendo um carrossel. Caraca. E os clientes tudo atrasado. É, tipo isso. Entendi. Você que foi cliente dele nessa época, aí tá explicado. Aí, pô, tá vendo? Acontece. E aí, cara, foi um momento que eu fiquei com menos tempo ainda. Meu relacionamento, ele quase meio que acabou. Sério? Porque eu tava em hiperfoco nisso. E assim, acordava ligando o PC e era até a noite fazendo. Às vezes não tinha... Esquecia de falar com a Bia, então ela teve paciência também. Mas vocês não moravam juntos, né? Não morava junto. Você morava com seus pais ainda, né? Isso é. Mas mesmo assim eu não conseguia dar atenção suficiente pra ela. Meio que eu entrei em hiperfoco mesmo. Assim, cara, quero ajudar as pessoas, quero postar aqui todo dia um post. E aí fui fazendo, até que eu falei, cara, eu preciso fazer um story falando, assim. E aí pra eu aparecer no primeiro story foi muito difícil, cara. Eu falei assim, postei, larguei o celular e não conseguia me assistir falando assim. Caraca. Era muito estranho pra mim, era um negócio inimaginável. Você tinha uma dificuldade grande mesmo. Uma barreira. Mas eu sempre pensava, cara, preciso fazer isso. O sofrimento dos animais é pior do que essa minha barreira. Eu sempre pensei nisso. Até depois que eu comecei a dar palestra e tudo mais. Carinha. Então, Então, aí comecei a criar minha página e cresci muito rápido até. Porque eu acho que as pessoas acham que tem que criar alguma coisa, um personagem para rede social. Sempre foi muito natural. O que eu faço com a Paola hoje, eu já fazia antes de criar minha página. Eu já comia com ela na mesa, eu já conversava com os bichos. Eu sou uma pessoa educada, tranquila, então eu sempre pensei isso também. Cara, eu nunca posso me perder também. Porque se você se perde, principalmente na internet... Você perde sua felicidade, né? Que você cria um personagem que você não consegue sustentar. Tem muita gente que é só personagem mesmo. Exatamente. Assim, né? E aí eu... E até que cresci bem rápido, assim. Até foi difícil um pouco pra Bia também ver... Porque imagine, ela namorava um cara low profile. Do nada era tipo... Muita gente seguindo e comentando e elogiando. Tem quantos no Instagram hoje? 300 e poucos mil, 338 mil. Para perfis que são segmentados, assim, é bastante, né? Nicho vegano é pequeno demais. Tem poucos veganos, assim, que falam muito de veganismo. Né? Você só fala de veganismo, na só, verdade, né? Nunca falei de outra coisa. Então acho que muito provavelmente é um dos maiores, né? E assim, não vai dar... Deu 4 anos de perfil criado esse mês passado agora. E por que você acha que cresceu assim rápido? Você acha que tem a ver com as receitas ou é a Paola que chama a atenção? Eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que um pouco de eu contar a minha história e as pessoas se identificarem, porque acho que a única coisa que diferencia a gente de qualquer outra pessoa é a nossa história. Nunca vai ter algo 100% igual. E acho que eu sempre fui natural, e isso ajuda bastante, entendeu? Eu nunca me preocupei em falar bonito, assim, e tal. Tipo, eu falo lento, eu sofria bullying na escola porque eu falava devagar mesmo. Então, eu sempre fui natural. Então, fui natural, contava a minha história, que gerava identificação com as pessoas. Sabia muito de edição e estava sempre atualizado com tudo. Então, foi um pouco de cada, assim. Eu não sei exatamente o quê. Não existe uma receita. E nunca foi meu foco também. Pra mim, não importa. O que eu faço hoje, eu fazia com 1000 seguidores. É a mesma coisa, entendeu? Nunca, eu vou fazer isso pra ganhar. Não importa muito isso pra mim, entendeu? E qual que foi a ideia, então, de ir pra Bragança? Isso que eu não entendi. Tem família lá? Não, assim, eu comecei a pesquisar cidades no interior que fosse aleatório, então. Perto de São Paulo. Porque, assim, eu com certeza
minha página crescendo, eu pensei, cara, eu vou ter que vir toda hora gravar. Então, se eu pegar um negócio a 3 horas de São Paulo, igual você mora às 7 horas. Você sofre pra vir, não é? Eu venho uma vez por mês então, e é uma eu odisseia. Pensei assim, isso, assim, eu falei, cara, tem que ser próximo pra eu não sofrer. Aí fui pesquisando terreno, até que achei em Bragança de um vizinho lá que falou que tinha, e aí fui pra lá, entendeu? Mas você achou na internet? Agora é não, papo imobiliário. Eu pesquisei, os que eu fui na internet não deu certo. Aí foi uma indicação de uma pessoa que... Ah, tá. Conhecido lá de Bragança. Exatamente. Entendi. Aí, mas você pegou um terreno vazio? Peguei um terreno vazio e construí isso eu não sabia. lá. Construímos a casa. E deve ser 1000 vezes mais barato que fazer em São Paulo. Ah, assim, sim. Nossa, demais. Então compensa, né? E aí hoje você tem lá o Porcão? É esse o nome dele? Não Porcola. tem um nome? Porcola. Porcola. Joaquim Porcola. Ah, Joaquim, tem um nome. Tá. A Joaquim talvez venha da sua família ter alguma coisa com Portugal ou não? Ele já... É que eu adotei ele, né? Ah, é? Então ele já tinha o nome Joaquim. E como é que foi isso? Como é que você adota um porco assim? Primeiro foi a Paola, aí depois chegou um outro caramelo, aí veio o Joaquim. O Joaquim, ele vivia em um apartamento. E aí ele começou, acho que, destruir tudo lá, não sei o que. Ele era aqueles mini porco que a pessoa compra pequenininho achando que vai ficar? Exatamente. Não existe, né? Não existe. Todos eles crescem. Exatamente. Não existe mini porco, tá? É só filhote mesmo. Exatamente. Aí é mini. É tipo um cachorro, achar que um cachorrinho vai ficar daquele jeito. Não, ele vai crescer. Aí... E ele morava em São Paulo, então? Não, ele morava em Indaiatuba, tá. perto do Omirô lá. Sei do restaurante lá. Muito bom esse restaurante. Muito bom. Aí a pessoa mandou, eu vou doar ele e eu queria que doasse para uma pessoa vegana, porque eu não quero que comam ele. A pessoa era vegana ou não? Ela era vegana. E ela comprou um mini porco? Comprou um mini porco. Porra. Não vamos expor essa pessoa aqui, mas... Ô, pessoa, poxa. Bom... Mas enfim, deu tudo certo. Aí ela falou, se eu doar pra uma pessoa que come carne, ela vai comer ele. Sim. Aí lá, eu queria doar pra alguém vegano, aí tocou meu coração. Assim, mas ela falou pra quem? Diretamente pra você? Ela mandou então um direct. Tinha intenção já de doar pra você, então. Não, ela mandou um direct, assim, tipo, eu tô doando ele, você vai Você conhecia a pessoa? Não conhecia, foi no Instagram aleatório. Eu sempre tive vontade de adotar um porco, mas depois que eu... Inclusive, eu tenho um porquinho tatuado aqui, assim. É um animal que eu amo todos, tá? Eu respeito todos. Mas o porco realmente é um animal incrível, né, cara? Incrível. Mas aí depois que eu comecei a estudar a respeito, eu falei, não tem condição. Você tem que ter uma preparação, né? Como é que você fez lá pra receber o Joaquim? Então, aí eu falei, beleza, traz o porco aí, então. Aí... É uma frase bem de usa no interior pra outras circunstâncias, né? Exatamente. Pra almoço, pra janta, pra matar o bichinho. Traz o porco. Aí chegou o porco gigante num carro, assim, todo desnorteado, eu não sabia disso. O porco, quando ele anda de carro, ele saiu assim, batendo nas paredes. Ah, é? O que você quer, Paola? Vem pra cá. Ela queria cheirar, deixa ela aí. Achei que ela ia beber. Ele saiu batendo nas paredes, aí chegou lá, aí eu, primeiramente, construí um espacinho pra ele ficar ali, bem improvisado mesmo. Aí fui melhorando, porque lá é um terreno grande, tem 2.000 metros. Ah, é uma chacrinha, né? Eu consegui separar uns 100 metros pra ele lá. Nossa. Mas ele vive solto, assim, mas ele tem que ter um espaço, porque se ele for pra rua, já era. O povo pega, você acha? Pega. É mesmo? O povo rouba porco lá, cara. Ixi, Maria. Mas mesmo sabendo que é de estimação, será que... Não... Cara, é porque quem rouba porco não vai me conhecer, digamos assim. Tá, vai ser alguém passando na rua e pula o muro lá, mata o porco e leva, entendeu? Caraca. Já aconteceu lá. Que eu sigo com você? Não, comigo não. Com os vizinhos lá? Sim, que tem um grupo do bairro, aí as pessoas mandam lá, as pessoas matam o porco, aí pega a parte nobre, digamos assim, e os restos joga tudo na rua, cabeça, órgãos. Caraca. Aí mandam no grupo lá e é engraçada a reação das pessoas. Vida louca essa cidade aí. Nossa, tem que matar essa pessoa, que absurdo. Fala isso comendo bacon. Comendo um bacon, cara. Meio... mas é assim mesmo. É assim, Até a pessoa ter o clique mesmo. Chega um dia, né? Você vai pensando sobre aquilo, e chega um dia que dá um clique que é sem volta. Assim, né? Comigo foi com frango, na verdade. Eu vi um frigorífico de frango. Não era nem propaganda vegana, nada. Era um frigorífico de frango. E assim, as máquinas. Aí eu comecei, caraca, velho.
quantos animais morrendo ali 24 horas por dia só naquele. E tem milhões desses lugares que fazem isso. Sim. Aí, então, acho que chega uma hora que a pessoa... Dá o clique, né? É. Mas aí é curioso, né? Ver as partes do porco lá na rua. Nossa, é terrível mesmo. E falar isso aí. Mas essa questão de como as pessoas reagem era uma coisa que eu senti um pouco de falta na rede social. Assim, tudo no meio vegano falta porque são poucas pessoas. Então, Sim. É um lugar ainda que qualquer pessoa que quer entrar consegue. Que é o que... Já comento depois. Mas eu sentia falta desse acolhimento, às vezes, com as pessoas, que eu... Antigamente era bem pior, você lembra? Aí era muito julgamento, assim, piadinha com quem come carne. Eu pensava, cara, não faz sentido isso. Antes de eu ter minha página e conhecer alguém vegano, vegetariano... Paola, vem cá. Vem cá, vamos derrubar as câmeras aí, Paola. Vem cá, Paola. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Tá conhecendo. As pessoas sempre falavam, porque eu ia nos churrascos e fazia o que eu faço hoje mesmo, oferecia para as pessoas. Eu sempre achei que esse caminho eu conseguia muito mais acesso. Eu sei que você não vai nos churrascos, né? Vou. Você vai? Pior que eu vou. Você não faz na sua casa só, não é? Você falou? Churrasco animal em casa, nem entendi. Pensar. Mas eu vou quase todo final de semana churrasco. Então. Porque a família da minha esposa, né, que é minha família também, eles fazem muito. Quer dizer, não faz toda semana não, mas qualquer evento é churrasco e eu tô lá, não vou deixar de ir. Mas aí eu levo, né, as minhas coisas e tal. Então. Cheguei a levar churrasqueira já até. Aquelas portáteis, tal, fazer do lado. São tranquilos, eles entendem bem. Então, eu sempre vi essa abordagem com um acesso maior. Então... Eu concordo, inclusive no churrasco é um dos melhores lugares para você estar como vegano. Exatamente. Porque só de você estar ali, você não precisa abrir a boca, já surge o assunto. Já surge, E é um momento que a pessoa vai refletir sozinha. Sim. Né? E eu sentia falta, assim, das pessoas abordarem que quem é vegano não tá em guerra com quem come carne. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar para as pessoas que estamos juntos ali. A gente só quer, talvez, trazer uma reflexão a mais. E não um julgamento. Nossa, é que na época que eu comecei, era grupo de Facebook. Vixe, então, cara, era assim... A pior época você começou. Terrível. Era só julgamento. Uma pessoa fazia uma pergunta lá, a pessoa era destrinchada ali. Tem esses grupos ainda, não? Cara, tem, mas deve ser bem menos pessoas. Porque eu parei, eu não participei muito, né? Porque... Você chegou a pegar a época do Orkut ou não? Não. Tá, No Orkut tinha comunidades veganas e tal, e não tinha essa toxicidade toda, vamos dizer assim. Aí, recentemente, esses grupos do Facebook, terrível, né? Tipo, eu olhava e falava, nossa, terrível. Quase não participei, na verdade, desses. Então E assim, E aí eu vi as pessoas, às vezes, respondia quem come carne com truculência. E eu sempre respondi com educação. Pra, assim, por mais que a pessoa venha me atacar, eu acho que quando a gente devolve ataque com ataque, só gera mais ataque. Claro que tudo tem um limite. Você já ficou muito bravo com alguém assim? Cara, com quem come carne, não. O que me irrita mais é vegano chato que vem cobrar coisa. Mais isso que me irrita. Tipo o quê? Vamos lá. Não, tipo assim... vamos derrubar esses veganos que cobram perfeição é o que me irrita muito, entendeu? Em que sentido, assim, você fala? Qual por exemplo, recentemente agora falaram que vegano não pode... Eu postei uma foto com IA e falaram que eu não podia usar IA porque gastava água, que IA não era vegano, não sei o quê. Gastava água? Acho que eu vi alguma coisa... Para resfriar os servidores. Exatamente. Realmente. Aí é difícil, porque se você for ver o servidor do próprio YouTube, que a pessoa está assistindo Instagram, esse vídeo, exatamente. servidores imensos e tal. Criptomoeda também falam isso. Eu postei alguma coisinha de criptomoeda aí esses dias. Não que eu seja aficionado, eu tenho um conhecimento mínimo, assim. Gosto da ideia, mas já criticaram. Mas acho que, cara, isso aí é um ou dois, né? Vamos falar. Você tem lá... Cada vídeo seu, vi lá, tem milhares de comentários, galera gostando, agradecendo. Uma média de 1000 comentários. Então, né? Mas aí tem tipo um ou dois, né, que agora pegando, diminuiu né? bastante, Fábio. Quando eu comecei, eu sofri muito ataque de vegano mesmo, assim. Não sei se as pessoas viram eu crescendo e começaram a achar ruim. É mais a parte desses veganos mais abolicionistas ali e tudo mais, entendeu? Esse termo, a gente teve uma fase... há alguns anos também, que dividia muito, né? Veganos abolicionistas e veganos... esqueci estratégico. o termo. Estratégico até mais recente. Tinha outro termo ainda que era pragmático.
Aí queriam fazer essa divisão, cara, mas não faz sentido. Não Todo faz, vegano é abolicionista. Não tem um vegano que acha que deve continuar a exploração animal. É só estratégia. É só estratégia de como chegar lá e tal, né? Enfim. Inclusive, eu não concordo com esse termo vegano abolicionista, porque acho que é redundante. Sim. Né? Não, eu uso só já. porque é o que o senso comum usa. E também para demonstrar o que estava acontecendo ali na época. Sim, exatamente. Então, eu lembro que eu fiquei até bem assustado, assim, porque quando eu comecei na rede social, meio que eu tava preparado ali, eu falei, cara, beleza, vai ser muita crítica de quem come carne, e tô preparado para isso. Tamo ali lutando. Aí do nada você começa a receber umas flechadas nas costas. Você, tipo, é o fogo amigo, né? Como assim? Tipo, você é vegano e você tá querendo me cancelar aqui, não sei o quê. Então, isso foi na época que tinha uns 20 mil seguidores, assim. Eu fiquei meio assustado, assim. Eu falava, nossa, cara, não sei se eu quero continuar, não. Quase desisti, cara, da rede social. Caraca, é mesmo? Por causa de veganos. Mas a minha paciência, eu uso elas meio que 100% para quem come carne. Então, qualquer comentário que venha não me afeta. Mas outras coisas, acho que por eu usar tanto a minha paciência, às vezes me afeta. Mas no geral eu sou bem calmo, eu nunca xinguei ninguém. Tá. Mas dá vontade às vezes, entendeu? Eu também não cheguei a xingar ninguém, não. Mas assim, quando viraliza post meu de quem come carne mesmo, cara, é os piores comentários possíveis. Se você tá com depressão ali, já era pra você, cara. Então, as pessoas acabam com você. Você chegou num ponto de ter uma saúde mental muito boa, né? Sim. Porque lidar com a rede social sendo vegano, acho que difícil, sendo ativista de qualquer causa, né? Eu acho que, mas eu tenho a impressão que o vegano ainda é natural falar abertamente mal de vegano, assim, as pessoas não é crime, não é nada, a galera acha engraçado, nada. Então, tipo, parece que vem mais pesado ainda, né? E as pessoas, elas pegam no ponto que elas sabem que vai doer. Então, elas comentam que o que você faz não adianta nada, que é o que mais motiva o vegano, é acreditar que um dia as coisas mudem. E você acha que vai mudar? Cara, eu acho que não só com veganismo. Eu acho que a tecnologia vai salvar os animais. O veganismo impulsiona ela. Mas acreditar que o veganismo, que as pessoas vão comer só coisa da horta, eu não acredito, cara. Sinceramente. Eu sou desse pensamento também. É carne de laboratório. Carne de laboratório, né? Dá para as pessoas o que elas já comem e é isso, né? Eu tô falando da massa, né? É lógico que vai ter muito mais vegano e tal. Inclusive comendo mais saudável, que é importante, tudo. Mas populacionalmente falando, tem que dar picanha, não sei o quê, cultivada, né? Para poder salvar os animais. Inclusive eu falei uma coisa uma vez, não sei se foi o dia que você tava no podcast lá, e eu acho isso ainda. Que a gente deixou, no geral, né? Não é que deixou 100%, mas a gente deixou de usar cavalo, porque a moto é mais eficiente. Foi um dia que você tava, acho que eu falei isso aí, não foi? Acho que foi. Porque a moto é mais eficiente, é mais barata, mais conveniente, né? Então, muitas pessoas deixaram de usar cavalo, jegue e tal. Então, acho que com a comida vai ser parecido mesmo, né? Vai ser mais conveniente, vai ser mais gostoso, mais barato. Talvez até mais saudável, né? Porque a cultivada ali você consegue controlar o tanto de colesterol. Você pode até colocar uma coisa que a carne vermelha não tem, tipo ômega 3, né? Fibra até, talvez. Então acho que é um futuro legal. Mas, e aí a questão da sua noiva? Você falou que ela é vegana, agora já deu spoiler, né? Vegana, E qual que foi a história dela? Teve a ver com você, imagino, né? A história dela virar vegana e tal. Foi. Cara, então quando a gente começou ali, eu sempre fui de cozinhar para os outros. Então ela sempre foi uma pessoa bem aberta, mas às vezes ela queria comer carne. E eu sempre fiz isso, fiz pro meu pai, pros meus pais também. Já cozinhei carne para as pessoas. Porque o que eu pensava assim, cara, é ruim para mim, mas quando você oferece carne e faz carne para alguém, a pessoa ela já entende esse, o cara é vegano e tá fazendo carne para mim. Na cabeça dela, ela cria uma necessidade de retribuição. Então, eu fazia carne, mas quando eu oferecia algo vegano, as pessoas também comiam. E nisso eu fui tendo acessos. Mas hoje em dia você faz ainda ou não? Como é que tá esse pensamento aí? Você faria? Carne faz muito... Não, carne eu não faço, não. Porque hoje meio que as pessoas não pedem mais, assim. Mas se alguém pedir, alguém especial, assim... Você se imagina? Você consegue? Eu acho que eu tô perguntando de coração aberto. Eu não consigo, já adianta. A não ser que fosse um caso realmente assim de sei lá, vida ou morte, ter que cuidar de alguém acamado, sei lá, e não tivesse como de outro jeito e tal. Mas fora essa situação... hoje é nessa situação mesmo. Acho que só por a pessoa pedir eu não faria mais, não. Tipo...
Eu até brinco lá quando eu vou no churrasco lá da família, eu falo, não, deixa comigo. Deixa a churrasqueira comigo. Então. Mas aí se deixarem, exemplo, não sai nada, nem acenda. Teve uma época, uns 2 anos atrás, que meu pai ia lá em casa e ele levava ovo. Aí eu fritava o ovo pra ele, por exemplo. Entendi. Assim, o ovo até às vezes frito, mas tipo... faz um bolo com ovo aí, não. Tipo, a pessoa vai almoçar. Mas é que na época ele não comia minhas coisas também. Hoje já Hoje tá ele mais come aberto. Tudo. Ele vai lá em casa... mas pais... cara, o bolo... tipo, não, muda nada. Bolo é uma coisa, por exemplo, que não faz sentido colocar ovo. No geral, eles comem sim, tudo sim. assim. Meus pais sempre me apoiaram bastante, assim. Teve uma resistência no começo, mas se eu tô aqui hoje... foi por causa desse também, então... E eles se tornaram vegetarianos ou não? Cara, não, mas por exemplo, meu pai só toma leite vegetal agora, comem o café da manhã deles ou é tofu ou é patê de grão de bico. Nossa, que então, mudança. assim, eles compram soja. E eles comiam tofu antes ou não? Não, nunca. Porque é bem específico. Eu que fui trazendo. Aí a soja minha mãe já faz às vezes, então eles... estão mudando e eu acho que assim, eu respeito isso. Quando eu cobrava, que eu era um vegano mais chatão no começo, que é normal, assim, você descobre o que acontece na indústria, você acha que é só contar pro outro que o outro vai concordar também. Não é, hein? Que é aí que vem as frustrações, que vira o vegano raivoso, assim, porque você começa a pensar que é você contra o mundo, ninguém me entende. E eu passei por isso sozinho, assim, foi difícil mesmo. E aí descontava neles. E uma coisa, a gente às vezes acha que quem é próximo a gente pode falar do jeito que a gente quer, né? Hoje eu vejo que é o contrário. É bem ao contrário. Eu tento respeitar meus pais, minha noiva e todo mundo próximo igual eu respeitaria um estranho. Porque às vezes a gente inverte, né? Com quem é dentro de casa fala de qualquer jeito e na rua tem que ser educado. Não. É melhor ser educado dos dois jeitos, né? Mas... na minha família também ninguém. Só no núcleo, assim, minha esposa e minha filha, sim, mas... O resto, meus pais, meus sogros, ninguém é vegano nem vegetariano. Mas eles provam. Não, putz, come de tudo. Minha mãe só faz bolo sem ovo. Depois que ela descobriu que dá pra fazer sem ovo, ela falou... Não muda nada. Não, porque ela punha ovo, aí tinha que pôr uma casquinha de limão pra tirar o cheiro do ovo, não sei o quê. Dá pra fazer sem? É mais barato, inclusive, né? O ovo tá em ascensão, o preço do ovo e tal. Então pra ela é mais barato. Leite também não consegue, assim... Outro dia, com esse sumiço do leite de soja mais famoso aí... que minha mãe comprava direto, aí ela comprou o de vaca. Cara, não conseguiu se adaptar. Ela aí resolveu comprar de outra marca mais cara, mas só toma vegetal também. Mas come carne, entendeu? Então, assim, realmente as pessoas têm pontos diferentes, assim, né? Que nem todo mundo faz o caminho igual. Às vezes não vão se tornar vegetarianos nunca, meus pais estão falando. Seus pais também talvez não. Mas essa diminuição, né? Se todo mundo fizesse pelo menos uma diminuição, tivesse no caminho certo, já ajudaria muito. Minha meta hoje, até estranho falar isso, mas não é fazer as pessoas virarem veganas. É fazerem as pessoas virarem, como é que eu posso dizer? Simpatizantes do veganismo. Então, ela não rejeitar. Porque vai ser vários passos, cara. A gente achar que o mundo vai virar vegano do dia pra noite... E na verdade, uma pessoa que você deixar mais aberta ao veganismo, ela pode ver um outro tipo de ativismo, sei lá, mais incisivo, vamos dizer assim, e ela já tá aberta à causa, já conhece a comida, talvez ela se interesse mais, né? Não vai rejeitar também. Então tudo tem um... E assim, se ela começar a comprar uma carne vegetal, já vai incentivar o mercado também, por mais que ela compre carne também. Na verdade, o que sustenta o mercado de produto vegano são as pessoas que... O termo, por muito tempo eu rejeitei esse termo flexitariano, mas ele existe, né? Todo mundo usa. Eu acho meio esquisito usar esse sufixo, né? Tariano, como se fosse um tipo de vegetariano, mas não é. Mas, enfim, essas pessoas flexitarianas, essas pessoas que são simpatizantes e tal, que comem comida vegana de vez em quando, elas é que sustentam ter produto vegano no mercado, cara. Se dependesse dos veganos, não teria. Nem restaurante vegano não teria. Porque todos os que eu fui até hoje, eu já fui muitos. Todos falam que é de 80% a 90% das pessoas que frequentam são pessoas que comem carne. Então realmente, a gente tem que ter uma noção assim de que os veganos não são tão poderosos assim para colocar produto no mercado e manter restaurante. Por isso tem que respeitar as pessoas que comem carne, mas que estão abertas a essas comidas. Elas são importantíssimas para os animais. Com certeza. E são elas que vão dar o passo para ser veganas, né? Provavelmente não vai ser o cara que tá hoje lá comendo um churrasco e falando mal de vegano, que do dia para noite... Tem gente que é assim, mas difícil, né? Do dia para noite vira vegano. Sim.
E então, hoje eu acabo tendo um alcance totalmente fora da bolha, assim. Então, eu tento pensar muito nisso o meu propósito sempre é maior, assim. Então, muitas marcas eu acabo recusando, mesmo sendo marcas boas. Uma coisa é eu falar para um público vegano, mas meu público não é vegano. Então, eu recebi uma cesta de orgânico na minha casa, um exemplo que já aconteceu. Eu recusei, porque eu falei, cara, que mensagem eu vou passar E assim, ia ser uma publicidade, né? Que mensagem eu vou passar para uma pessoa que ela vai entrar na minha página e um vegano comendo orgânico, aí já começa a ficar muito distante, assim. Sim, Então, tudo... eu já aceito já. Então, mas... Eu tenho público de todos os tipos, assim, das mais baratas até produto mais caro também. E tem uma crítica forte realmente sobre isso. Então... Quando o produto é vegano e é mais caro, independente se ele tem ingrediente melhor ou não, as pessoas criticam mesmo. Exatamente. Mas assim, claro, se eu tô conseguindo me sustentar, eu evito, entendeu? Sim, sim. Então, é um caminho interessante, sim. Eu tomo muito esse cuidado, entendeu? De não passar uma imagem ruim para as pessoas. Tanto que receita eu só tento fazer coisa barata, simples. Quando eu faço um vídeo em festa, contando situações, tudo é bem aberto, assim. Mas ainda assim, muitos viralizam. E 90% quando viraliza é crítica das piores. E assim, eu tenho a saúde mental, mas tem dias que é difícil também. Porque imagine, uma coisa é você digerir 50, 100 comentários. Mas tem post meu com mais de 8 mil comentários. Mas você não consegue ler todos. Cara, não leio, mas eventualmente você abre no Instagram, você vai acabar lendo alguma coisa, entendeu? Então é muito trabalho de... psicólogo, já passei bastante. Você faz terapia, essas coisas? Cara, eu parei por enquanto, mas eu vou voltar. Mas é assim, é uma construção na minha saúde mental. Não é tipo, nasci com esse dom, não. É uma construção. Já fiquei mal muitos dias, entendeu? Entendi. Mas eu sempre acabo seguindo porque o propósito acaba sendo maior pra mim. Mas e a história da Bia, né? Que é a sua noiva? Da Bia, é. Como é que foi a história dela? Ela foi virando vegana naturalmente, assim? Assim, acho que pelo exemplo mesmo, como eu tava bem de saúde, aí comia coisas boas, não cobrava ela, nunca cobrei ela. Ela foi experimentando e como eu já fazia as comidas e tudo mais, ela teve essa facilidade a mais. Então, foi natural dela, eu nunca cobrei nada dela, nada mesmo. Existe um problema muito recorrente, assim, que são de casais que um é vegano e o outro não é. Isso é um problema, assim, imenso que as pessoas têm. Quando começa um relacionamento assim, eu já sei que ou um vai desistir ou o outro vai virar vegano. Normalmente é assim. Normalmente é difícil, né? Um casal que manter. Até tem, né? Mas é difícil, eu acho, né? Ainda mais se entrar filho na jogada e tal, né? Se a Bia não tivesse se tornado vegana, você acha que... Como é que seria isso aí? Cara, é difícil falar, né? Que pergunta complicada, né? Pra assim, falar gravando assim. Eu sempre falo para as pessoas que são veganas, vegetarianas, não procurar uma pessoa vegana, vegetariana como primeiro requisito. Eu acho que tem vários outros antes disso. Porque às vezes as pessoas acham, um vegano que é bom com os animais vai ser bom com as pessoas. Não necessariamente. Não assim, o vegano é uma pessoa normal. Ele faz um ativismo naquele sentido, mas... ele pode tratar você mal, pode fazer qualquer coisa que uma pessoa faria. Eu acho que pode até existir uma tendência, vai. Eu sou casado há muitos anos e tal, mas se hoje eu fosse iniciar uma busca por uma pessoa, acho que seria um requisito, assim, top 2, pelo menos, assim, 2, 3. Então. Mas depende, cara. Às vezes uma pessoa te cativa de outra maneira e assim... Claro, quando eu conheci minha esposa, só pra contextualizar, ela não era vegana, eu já era. Tá vendo? E ela se tornou pouco tempo depois. Ela não era chata com você, digamos assim. Não, ela mas comia... foi pouco tempo. Num dos nossos primeiros encontros, assim, ela comeu carne na minha frente e tal. E eu já era vegano. E ok, entendeu? Não foi... Isso, na época, não foi um fator decisivo. E ela se tornou vegana depois. Mas também eu cheguei a falar, assim, que eu sabia que se ela não se tornasse vegana um dia, não ia dar certo. Eu fui esse cara. Não aconselho, mas... você deu checkmate. Eu dei o checkmate. E aí ela já tinha uma tendência, ela já tinha tentado ser vegetariana no passado e tal. Entendi. Então não era uma pessoa completamente alheia ao assunto, mas eu dei esse checkmate. Eu sempre deixei natural, assim. Mas eu acho que se ela não fosse vegana, eu continuaria com ela também.
É que não dá pra saber como seriam as outras situações da vida se isso acontecesse. São muitas variáveis, né? Exatamente. Mas isso nunca pensei nisso. Assim, se ela não for, eu vou terminar com ela. Eu cheguei a pensar assim. E falar sobre isso. E vocês vão casar, né? Vamos casar. Eu vi uns posts aí a respeito disso e tal. O casamento vai ser vegano. Olha aí. Aí a gente foi num buffet e não tinha opção vegana. Você chegou a cogitar fazer um casamento não vegano? Não. Porque é curioso você falar o casamento vai ser vegano. Eu deduzi que não, os dois são veganos. Nunca cogitei. Mas tem veganos que pensam sobre isso, né? Não, porque os convidados não fazem. são, não sei o quê, fica aquele negócio. Mas o de vocês vai ser vegano mesmo. Vai ser vegano. A gente que criou um cardápio pro buffet, porque eles não tinham. A gente mandei minhas receitas lá, eles fizeram, ficou bom. Vai ser em São Paulo. Vai ser em Bragança. O buffet é de lá, então. É de lá, Olha, um buffet do interior, então. Aí a gente ajudou e eles toparam, assim, foi. Que massa. E vai ser logo, assim, desse ano, hein? Vai ser daqui 1 mês. 1 mês? 1 mês, pô. Caraca, velho. Tá próximo, então já tá tudo pronto, já tá o cardápio, os doces, tudo mais. Vai ser feijoada, salgadinho e aí salada, pão, essas coisas. Entendi, massa. Vai ser bacana, cara. Mas assim... E você sentiu diferença de preço, alguma coisa? Porque acho que as pessoas devem estar imaginando que deve ser uma fortuna. Cara, ele não mudou nada do valor. Não mudou nada. Nada? Nada. Porque assim, eu tinha 10 opções pra escolher, aí eu escolhi 5 salgadinhos veganos. Então, tipo, ele deixou de fazer algumas coisas também. Entendi. Diminuía a quantidade de variedade. Aí ele manteve o mesmo preço. Curioso, no meu casamento foi na pandemia. Então foi bem pequenininho, assim. Foi na minha casa mesmo, com... acho que 25, 30 convidados, e eu fiz uma feijoada também. Porque acho que vai 120 pessoas. 120? Caraca. Então, mas isso que você falou, é uma preparação. Cara, é um negócio que acontece de as pessoas, elas não... Isso mudou muito também. Quando eu virei vegano, eu aprendi a sustentar a minha opinião. Então, debater eu aprendi muito também, a palestrar, porque você... fazer um casamento vegano e você ter uma opinião fraca, você vai receber crítica dos convidados, cara. As pessoas vão perguntar e se você não souber manter isso, você põe carne lá. O próprio cara do buffet falou, pô, mas ele cobrou a gente assim. Pô, mas vocês vão fazer todo mundo comer vegano? Põe uma parte de carne. Eu falei, não, vai ser todo mundo vegano mesmo. Quem não quiser vir, não venha. É lógico. E eu falei isso pros convidados. É uma noite, cara, que os convidados... Teoricamente, os convidados gostam de vocês. Sim. São pessoas que são especiais na vida de vocês. Se eles não puderem ficar uma refeição sem comer carne, é complicado, não, né? Eu falei isso abertamente. Falei, se você tá vindo só pela comida... Fiz um vídeo lá falando. Se alguém não quiser vir no meu casamento, eu acho até bom. Porque se a pessoa tá vindo só pela comida, é melhor que não venha mesmo, entendeu? Mas aprender a sustentar a opinião dessa maneira... Sem ser grosso também, eu não sou uma pessoa grosseira, eu só mantenho minha opinião. Isso eu consegui depois de virar vegano. Tudo... Por isso que eu falo, a Paola assim, mudou totalmente a minha vida, porque várias coisas que eu tinha dificuldade, eu não sabia, após essa mudança, hoje eu sou uma nova pessoa, cara. Palestrar, nossa... Pra quem não levantava a mão na escola... Meu Deus do céu, difícil. A primeira vez que eu fui no VegFest lá foi muito difícil, assim. Agora já enche lá, é muito tranquilo. Mas foi assim, o meu propósito me empurrando. Tudo foi o meu propósito me empurrando. E eu sempre pensava isso, cara, eu sei que eu tô com medo, mas os bichos tá muito pior que eu, vambora. E isso foi Você já palestrou pra poucas pessoas? Já. Ou sempre já tinha uma galera teve uma assim? vez que foi 2 pessoas na minha palestra. Você acha mais fácil ou mais difícil? Parece mais difícil porque você tá meio envergonhado ali. Cara, eu acho muito mais difícil, cara, mas muito. Eu já palestrei pra... Acho que a maior audiência tinha 800 pessoas. Nossa, foi o TED? Foi o TEDx Campinas. E são 800 pessoas que não eram vegetarianas nem nada. Então, essa foi bem difícil, assim, mas... Na verdade, eu achei mais fácil do que uma vez que eu fiz num evento vegano, acho que foi em Água de São Pedro, assim, sei lá. No interior, assim, uma cidade pequena... E era numa feira, então a pessoa tinha que entrar numa sala, assim, pra ver a palestra. Foi tipo isso, amigo. E aí tinha, sei lá, 4 pessoas, 2 estavam dormindo, sabe assim? E 2 estavam lá pra descansar, porque tinham andado muito. Cara, isso é muito difícil, cara. Que a energia fica baixa, Nossa, né? até eu fiquei com sono. Velho. É mais difícil, é ruim. Agora, quando é muita gente, eu acho mais fácil, porque vira um bloco, assim, né? Tipo, fica, sei lá,
Acho mais fácil. Sim, sim. Matheus, nos últimos 10 anos, então, você teve essas mudanças todas Mudou grandes. totalmente minha vida. O que você pensa para daqui 10 anos? Assim? Você imagina como que você vai estar? Você pretende ter filhos? Essa é uma questão. Então, tem gente que não pretende, mas você pretende? Deixa eu ver, daqui a 10 anos... Primeiro, a gente não pretende ter filhos, Tá. mas se acontecer também, tudo bem. Mas você sabe como é que funciona, né? O quê? Dá para evitar, se você não quiser, né? Não, assim, a gente evita do jeito que dá, mas não 100%. Pode ser que aconteça, entendeu? Tá, e se acontecer... Tudo bem, a gente vai cuidar, mas não é minha meta, assim, porque eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, assim, ainda. Tipo? Muitas coisas que eu não posso falar ainda. Ah, tá. Não, mas projetos maiores, assim, mas... Assim, o que eu quero é fazer o que eu já faço, cara. Só ir expandindo, entendeu? Uhum. Agora eu consegui construir um estúdio novo só pra mim ali. Uma cozinha, né? Cozinha. Eu vi alguma coisa que você postou. Então... Eu não vi pronto, mas eu vi você falando, aqui vai ser não sei o quê e tal. Então, consegui construir, então agora eu vou poder gravar muito mais pro YouTube. Uma coisa que eu quero fazer mais é participar de resgates, talvez, de animais. Você já participou de algum ou não? De resgate, não. Cara, eu acho que hoje em dia tem menos, sabia? Ah, é? Na época ali de 2010 para... De 2010 a 2015 ou 2016, tinha um caso atrás do outro, assim. No mesmo ano tinha 2, 3 resgates enormes que saíram na televisão e tudo. Depois, cara, meio que acabou. Acho que também porque o movimento vegano percebeu que não tem onde pôr esses animais. Tanto que animais resgatados nessa época estão aí até hoje, né? Porque eles são bem cuidados e tal, mas os santuários vivem em dívida, vivem em problemas. Bom, teve o caso das búfalas de Brotas, que na verdade foi o maior de todos. De Cunha. E foi bem depois dessa época, na verdade. Mas é que antes parece que tinha umas coisas assim... Enfim, eu participei também nessa época de alguns, assim, e aí você já viu o caminhão de porco de perto? Já. Que tá entrando no abatedouro. Eu vi na porta do abatedouro, cara, eles vêm cansados já, de longe, assim, com aquele olhinho. E o olho do porco é muito humano, assim, né? Sim. O porco, ele tem a pele igual do humano, tanto que eu passo o mesmo protetor que eu passo no Joaquim. A pele é igual, O creme que eu passo nele, eu passo em mim. Então é tudo igual, assim. A lama que ele passa, passa. Não, a lama não. Então, eles passam lama pra proteger a pele, né? O porco não é fedido. Não é sujo. Não, é a forma dele ter um protetor solar, porque ele não tem o que a gente tem. As pessoas imaginam que o porco adora ficar no chiqueiro com a lama até aqui, mas é o jeito que as pessoas colocam ele lá, né? Exatamente. Tipo assim, se ele tiver num lugar amplo e tal, ele não fica aquele monte de fezes e urina, nem nada disso. O porco é bem limpo, ele faz cocô o mais longe possível da casa dele. Precisa até mais limpo que cachorro, cara. É mesmo, cara? Olha só. E ele tem aquele negócio de derrubar cerca, não tem essas coisas? Tem. A primeira cerca que eu fiz ele quebrou, aí eu fiz uma maior. Eles são fortes. O porco é muito... E assim, é muito... Eu prendia ele e ele sempre arrumava um jeito de escapar, cara. Prendia assim, num espaço de 100 metros. Claro, você tem que delimitar, não dá? Senão ele vai pra rua e tudo. E assim, é muito fácil prender um cachorro. Agora um porco, cara... Eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. Então, mas aí eu quero tentar participar mais de resgates. Tô com a meta agora de ir em um abatedouro, ver como que é. Tem coragem, não? Eu tenho, mas nunca fui. Então. Mas porque Vamos? Vamos. Eu não sei como fazer isso, né? Agora que a gente tá falando Então, aqui... alguém que tá assistindo a gente, se tiver um acesso, a gente precisa de algum acesso. Alguém mas coloca a gente nunca que a pessoa vai permitir que a gente entre. Eu já liguei já nos lugares assim. Não, mas aí não precisa saber que é a gente, né? Mas agora... Mas se a pessoa trabalhar no lugar, ela consegue pôr a gente lá dentro. Será? Consegue. Então vamos conversar depois, sem gravar. Projeto de abatedouro. Aí tem que ir com camisa de manga longa, né? Porque senão... não, se a pessoa a gente reparar vai como nas anônimo, não como os veganos estão indo. Não, tem que ser anônimo. Se você tem um abatedouro, Não, tô brincando. Não, às vezes, por exemplo... Deixa a gente entrar aí vai aqueles estagiários de veterinária visitar, tipo, dá pra ter um acesso, verdade, entendeu? Verdade. E... Quero adotar mais bichos aí, cara. Mas por que você quer ir no abatedouro? Cara, eu quero sentir o animal ali pra eu poder falar por ele, entendeu? Uma coisa é você ver no documentário, que eu já faço isso. Mas eu acho que pessoalmente é diferente, cara. Você... Deve ser, assim. Deve ser tanto que eu falei ruim. do caminhão de porco, né? Só do caminhão tá na frente do abatedouro. É diferente, não é? E aí meio que dava pra ouvir as máquinas funcionando e tal. Exatamente. Quando você vê, pessoal... É uma experiência bem traumatizante, eu imagino. Mas imagino que pra sim, gente é importante, eu acho. Porque às vezes muitas pessoas
Você vai num debate lá, mas você é vegano de documentário, você nunca nem viu. É verdade, né? Então é bom a gente ver, né? Não, que aí não tem esse argumento. Mas aí vão inventar outro, né? Você não tá então, lá no dia a dia, sei lá, alguma coisa assim. Então. E o que mais? Você imagina que você vai continuar... Aliás, hoje em dia você trabalha ainda com a questão... Atende outras empresas ou você tá focado no seu canal mesmo? Na minha página agora. Agora eu consegui focar bem. Cara, é isso. Eu tenho algumas metas maiores mais pra frente. Fisiculturismo? Não dá não, porque cara. Você malha, né? Você tem... Sim, mas é muito difícil você gravar receita e ficar em dieta, cara. Porque é uma tentação muito grande, entendeu? Entendi. Ainda mais agora que eu vou gravar mais. Aliás, falando em receita, qual que foi dessa da lentilha sequinha? Tem até camiseta que você... A lentilha sequinha, eu sempre fico buscando receita simples. E eu sempre achei a lentilha horrorosa. Porque a lentilha que me foi apresentada é aquela de final de ano, que é um caldo que pra mim... Tem gosto de nada, é feio, é um negócio meio branco. Uma textura ruim, textura mole. Aí eu falei, cara, e se eu pegar a lentilha e não pôr água nela, só refogar? Aí testei e saiu uma lentilha incrível, assim, a textura macia. Mas não fica meio crua? Não fica, cara. Você nunca fez? Eu já vi sua receita, já. Lentilha, eu acho que eu nunca fiz assim, acredita? Testa pra você ver, eu faço ela refogada com água e tal. Só que aí eu vou secando, mas ela fica mole mesmo, assim, no final, né? Não fica legal. Não põe água, só azeite, assim. Alho, cebola, vamos falar da receita. Como é que é a receita? Cara, você deixa ela de molho. Quantas horas? 6 a 8 horas. Tá, porque se deixar muito também, ela desmancha, né? Ela é muito mais mole que feijão, né? 6 a 8 horas. Aí você pega... Ela tem que estar um pouco úmida quando você pôr na frigideira. Não pode estar 100% seca. Tá. Essa água dela úmida é o suficiente. Tá. Então você refoga cebola e alho, não muito... Porque a água que sai da cebola também vai ajudar. Tá. Aí quando você tira a lentilha do demolho que você fez ali do negócio, você coa ela, assim, num coador de macarrão, alguma coisa? Joga, tira toda a água. Tira o excesso de água, mas ela tem que estar meio molhadinha ainda. Tá, ok. Aí já joga direto na frigideira. Vai cair um pouquinho de água, não tem problema. Tá. Aí você já vai ter refogado alho e cebola e mexe ali, tampa uns 2 minutos, destampa e põe azeite, ali tem... O tempero, isso que é um ponto que as pessoas erram. Esse tempero pronto que a gente compra tem fubá. Então, do coloral, né? Tipo coloral, a base páprica, do coloral, cúrcuma, a páprica tem também? Não sabia. Porque a páprica é pimentão caro. em pó, né? Imagine. Mas não é puro, né? Imagina se pegar 1 quilo de pimentão seco puro. É se verdade. 1 quilo dele hidratado é 25 cheio reais. Cheio de ar dentro. Entendeu? É verdade mesmo. Então, nunca me liguei que a páprica tinha. A maioria dos temperos tem fubá. Então, se você põe esses temperos antes dela já estar cozida, eles vão chupar toda a água e vai secar. Não vai virar papa, mas seca e ela pode ser que fique crua. Tá. Então, só adiciona, refoga quando ela estiver douradinha, adiciona os temperos no final e tá pronto, cara. Mas quantos minutos? 2 minutos tampada já é o suficiente para cozinhar? 2 minutos tampada, aí abre e deixa ela refogar até ficar douradinha. Cara, você tem que fazer, fica muito boa. Cara, eu tenho lentilha em casa, vou fazer. E é muito mais fácil também, muito mais fácil, A única coisa é que você deixar de molho, mas pô, também... Igual a soja. Pra mim é no saco ficar pegando a soja e hidrata numa água que demora pra refogar. A pequena, aquela que parece carne moída, eu já vou direto na panela. Na frigideira. Sim. Só o suficiente de água pra ela puxar. Só um pouco de água e às vezes eu hidrato com molho de tomate também. Ou molho de tomate com água e tal, eu vou equilibrando ali pra não ficar muito ácido. Mas, nossa, esse negócio de hidratar a soja, espremer a soja, não sei o quê. Não, também não faço. E várias receitas eu criei, Fábio, porque eu sentia falta mesmo. Então, por exemplo, a gente tem tempo aí, não? Como é que tá? Temos um tempinho. Alguns minutos aí pra gente finalizar. Por exemplo, eu tenho umas receitas de hambúrguer. Que eu vi aquelas receitas, tipo, cozinha grão de bico, aí taca um monte de farinha... E aí eu ia comer, parecia que tava comendo sei lá, uma massa, um negócio maçudão mesmo, E eu falei, cara, tá ruim esse negócio. Aí eu pensei assim, se eu triturar o grão de bico cru, porque ele tem um amido próprio, lentilha também, então pego, deixo de molho, trituro cru, tempero ali, como se fosse um falafel. Sim. E aí molda no formato de hambúrguer, frita, cara, fica outra coisa. A liga é só o próprio amido dele mesmo. O próprio amido, porque você tá usando ele cru. Porque se você cozinha o amido... Mas não fica despedaçando, não? Não fica. Não precisa de trigo, então? Não.
Eu coloco, às vezes, um pouco de linhaça, que ela solta aquele gel, ajuda a grudar. Sim. Mas conforme você tem a experiência, você consegue moldar certinho sem linhaça. Poxa, E a própria liga dele ali, trituradinho, você consegue moldar. Claro, ele vai estar meio mole. Mas conforme for esquentando na frigideira, vai endurecendo. E ele vai endurecer no formato de hambúrguer. Então ele não vai ficar maçudo. Porque é puro grão de bico. Exatamente. É grão de bico misturado com lentilha? Não, ou só de grão de bico, ou só lentilha, dá pra fazer. É a base do acarajé também, que é o feijão fradinho triturado. É verdade. Cru. Não tem farinha, né, no acarajé? Não tem, exatamente. O próprio amido do grão. Então eu vou pensando assim, cara. Tudo que eu faço é pensando em facilitar para as pessoas, né? Legal. E é isso. E então, o que mais daqui 10 anos? É isso, então. Continuar fazendo o que você está fazendo, casado, cara, talvez com um filho, talvez assim, não. Eu não sei, pode ser, tá? Eu não sei se daqui a alguns anos eu tente algo na política. Não sei. Falou isso aí, já tá... Você já cansou, né? Não, você falou isso aí porque você vai fazer, então. Então, assim, não sei. Eu falava isso também, talvez, aí, fim de história, talvez. Eu fui candidato lá no mandato animal e não rolou e eu achei cansativíssima a campanha. Então. Nossa, é muito cansativo. Mas eu não sei se eu teria essa... É que é muito complicado, eu imagino, assim. Por exemplo, eu sou contra fundo eleitoral, por exemplo. Então, se eu fosse, eu não usaria fundo eleitoral. Mas eu não tenho dinheiro também. Então, como é que eu faria? Já começou bem sua campanha. Então... assim, é difícil, cara. Eu acho que é bem difícil. Porque a gente acha até que tem uma comunidade maior, mas não é suficiente dependendo do cargo, né? É lógico, de repente, se for vereador, uma coisa mais local, é uma coisa. Até deputado estadual já é super difícil, já em São Paulo. Sim. E federal, então, eu vi que é muito difícil. Assim. Então. A gente teve, por exemplo, acho que foi 21, 22 mil votos e precisava, assim, uns 70, entendeu? Na nossa situação. Porque tem aquelas coisas de coligação, não sei o quê, mas para garantir seria uns 70. Então, assim, estava muito longe do que a gente precisava mesmo. Eu acho que se a pessoa se elege, eu acho que seria mais fácil, assim, porque a gente tem... o mandato ali, né? Tinham pessoas ali muito capazes de fazer um bom trabalho. E eu acho que a gente faria mesmo. Mas para chegar lá, então, talvez seja mais fácil mesmo para... Eu acho que eu teria que estar muito em alta, assim, para eu sentir a confiança, entendeu? Sim, E eu queria sentir a confiança que o que eu tenho ali seria o suficiente. Não depender de fulano me apoiar, não. Sim. Queria eu sentir a minha confiança por si só ali. Mas isso é negócio para daqui 10 anos, tá? Entendi. Não é? Eu já estaria muito mais estruturado. Até porque eu preciso ter o conhecimento também. Aí é que você vai testar a sua saúde mental mesmo, para valer. Mas assim, a minha vontade é mais por necessidade. Eu mesmo não gostaria, sendo bem sincero. Para mim, eu queria estar na minha casa cuidando com os meus bichos lá. Realmente, eu também eu entrei mais nessa por conta do propósito, né? Eu falei, de repente, se eu puder ajudar em alguma coisa entrando na campanha e tal. Não rolou, mas assim, eu acho que se a gente tivesse entrado seria mais fácil, que nem eu falei. Agora, a campanha em si eu achei, nossa, muito traumatizante, assim. É muita gente, muita reunião, muita... mesmo? Nossa, cara. Não é tipo, estamos concorrendo, galera. Não, é muito... Sem correr, é tipo 1 mês, 2, assim, intensos, assim, todo dia falando com um monte de gente, assim. E eu moro longe, né? Mas eu cheguei a vir para São Paulo em algumas ocasiões distribuir coisa na rua, folheto, conversar com as pessoas e tal. Então você tem que estar bem disponível, assim, para aquilo. Assim. E assim, eu tenho que... Hoje meu perfil, ele 50% ali é receita. Metade é ativismo também. Mas receita é ativismo. Exatamente. Assim, sinceramente... Do melhor ativismo, é o que eu falo para as pessoas. Eu não sou cozinheiro, cara. Eu nunca nem fiz curso de gastronomia. Eu ensino como as pessoas... Eu não ensino receita. Eu ensino as pessoas a não comerem animais. É diferente. Entendi. Porque assim... Tô nem aí pra receita. Né? Eu só quero ajudar as pessoas a não comer animais. Então essa é a minha base. Mas eu teria que... É difícil, cara. Não, reestruturar um pouco o meu perfil também, para as pessoas me verem de uma maneira diferente. Então, são anos de construção aí. Mas se algum vegano entrar, eu já excluo
a minha meta aí. Não, mas tem veganos na política hoje em dia. É que eles não entraram com a bandeira vegana. Exatamente. Mas, por exemplo, a Duda, né? Tem a Duda de Minas Gerais, que é ótima, deputada federal de Minas Gerais. No Ceará, um deputado federal, né? Na verdade, ele é do Ceará, mas ele atua para o Brasil inteiro, que é o Célio Studart, que ele é vegano também e tal. Mas são pessoas que falam muito mais de outros assuntos, né? Então, assim, a gente precisava de uma pessoa vegana que levantasse a bandeira do veganismo mesmo, né? Sustentabilidade, meio ambiente e tal, assim. Mas só que mais focado nos animais. O que você sente aí do movimento vegano nos últimos tempos? Você acha que estabilizou? Eu acho que estabilizou para diminuiu até, assim. Da pandemia para cá, a gente teve aparentemente, assim, não sei se mas parece que é coisa de bolha, porque teve uma pesquisa recente agora do Datafolha que mostrou um número assim, que eu fiquei extremamente surpreso. O que você achou dessa pesquisa? Então, eu até falei no vídeo lá, eu falei, olha, fiquei surpreso, mas é a metodologia que eles usam. Então, acho que deu 7 milhões, foi isso? Eu não lembro agora o número. 7%, não é? 7%, assim. É 7% da população brasileira se dizendo vegana, respondendo que sim, que é vegana. Eu acho que deve ser soma de vegano e vegetariano, aí até beleza. A pessoa é vegetariana e ela concorda com a afirmação. Porque mas mesmo assim é muito, cara. Pelo que eu saiba, o Datafolha ele soma quem concorda parcialmente com o que concorda 100%. Ah, é? Eu acho que essa é a metodologia deles. Então, provavelmente um vegetariano responderia, concordo parcialmente. Até uma pessoa que é flexitariana, come carne de vez em quando, talvez. Não, porque não tem tudo isso de vegano, essa é a realidade. Eu também acho que é pouco provável, assim, mas a metodologia talvez deveria ser outra, mas enfim, aí entra numa discussão que eu não vou saber responder. Tá interferindo? Tá. É mesmo? Quanto tempo a gente tem pra falar? Porque esse microfone, ele pega bem, né? Mas tem 10 minutos ainda, ou acaba antes? Um pouquinho antes, pra dar tempo de... Caraca. Você vai gravar o podcast do Rafa hoje? Então, ele não conseguiu estúdio. Aí eu falei com o pessoal lá do VegTube. E eu vou lá. Nossa, é 1 hora de Uber, velho. Que eu ia na casa do Juste, aí se você não fosse... do Flávio? Eu fui lá, gravei lá. A gente ia experimentar as carnes lá também. Putz. Eu acho que tava estragado que ele me deu. Eu vi o vídeo lá, tava azedo, realmente acho que tava azedo. Então não trouxe tem muito... de longe o negócio congelado. Não, e faz meses que ele trouxe. Pode continuar? Pode seguir. Nem sei o que você tá falando. Tá mesmo. Bom, vamos matar esse assunto, porque acho que já estava no final dele. Tinha outra coisa que você estava em mente para falar ou não? Deixa eu ver. A gente finaliza. Cara, eu acho que... Bom, talvez falar algumas mensagens para as pessoas. É isso, assim. Vamos fazer esse final então. Matheus, chegamos ao fim então da nossa entrevista aqui. Muito obrigado por sua presença. E até porque você veio de Bragança, né, para fazer esse rolê lá aqui. Do interior, né? Lá do interior. Quantas horas de lá aqui? Dá 2 horas, não é? Mas são 4 de estrada, né? Exatamente. E de volta, você tem que voltar, né? Sim. Até porque o Joaquim tá lá, tá todo mundo lá esperando comer. a Bia, né? Todo e mundo. tem os pintinhos agora, não sei se você viu. Não 2 vi. pintinhos. Mas nasceram lá ou você adotou de fora? Então, o que aconteceu? Uma pessoa vegana tava na rua, aí tinha uma pessoa em situação de rua maltratando os pintinhos. Ela falou que tava puxando assim e tal. Aí meio que na corrida ela pegou os pintinhos e saiu correndo. Ela mandou mensagem, eu não tenho o que fazer com os pintinhos. Aí eu falei, tô indo aí buscar. E era em Bragança mesmo? Não, é aqui em São Paulo. Você veio de lá aqui? Só pra buscar 2 pintinhos. Olha aí, tá vendo? Acho que quem olha isso... É que quando bate no coração, você fala, cara... 4 horas de estrada pra salvar real, 2 pintinhos. Assim, então. Não tem por que eu ter vindo, mas falei, cara, vou ter que ir. E estão lá? Estão lá, já estão crescendo, felizes. 2 machos, provavelmente foram descartados da indústria, aí o cara tava com eles ali. Então, grandão, cara. Caraca. É absurdo a genética, cara. Em um mês, assim, tipo, tava assim... 40, 50 mês já dias. Tá... Cara, é absurdo, assim. Então, vamos aproveitar então para deixar uma mensagem aí pra galera. O que você diria para uma pessoa que tá procurando sobre veganismo hoje em dia? Legal. Talvez tá meio desanimada, talvez pensando Vamos separar, então, uma mensagem para quem tem interesse em ser vegano e uma mensagem para quem é vegano. E tá desanimado. É isso. Tá bom, vamos lá. Então, vamos ver. Uma mensagem para quem pensa em ser vegano.
Cara, eu acho que é ser transparente, assim. Hoje a gente ser vegano vai te trazer algumas dificuldades para sua vida, não tem como negar isso. É muito mais fácil a gente seguir o senso comum e em todo lugar vai ter opção, ninguém vai fazer piadinha com você. Às vezes a gente não tem muita esperança de mudança, mas eu sempre penso, por exemplo, na escravidão, cara. A escravidão demorou 200 anos para ser abolida. O primeiro cara que começou, ele não viu ela sendo abolida. Não, mas ele gerou um movimento para que isso acabasse um dia. Então, tudo que a gente faz aqui faz diferença. Às vezes parece que uma atitude nossa, sua atitude aí não faça diferença, mas a gente está gerando um movimento para que talvez isso um dia acabe. Talvez não, tenho certeza. Não sei se pelo veganismo exatamente, mas um dia as pessoas não vão comer animais. Então, começa no seu tempo, assim, sabe? É claro que tudo que der para fazer mais é melhor, mas eu sei como é a dificuldade de você estar no meio de nada, assim, sem entender nada e começar. É difícil, então eu acho que é muito importante você fazer algo que você consegue sustentar também. Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo, aí faz um mês, desiste e nunca mais volta. Vai no seu tempo. Se você acha que vou parar a carne vermelha agora, e aí vai aumentando, igual eu fiz. No meu caso foi mais rápido. Mas eu fazia minha semana vegana porque eu queria aprender. E na época tava saindo, comia uma pizza de mussarela, comia alguma coisa assim. Fui no meu tempo, demorei um pouquinho, mas consegui. E hoje é uma decisão que eu já aprendi, não volto atrás nunca mais. Então, assim, e mantenha o seu propósito forte, porque quando o seu propósito tá forte, não importa o que venha, cara, você não desiste. Eu mesmo, tinha tudo para desistir, mas meu propósito tava forte. Então, você mantendo isso, entende o porquê que você tá fazendo, que qualquer dificuldade que for vir aí, você vai lidar tranquilo. E para quem é vegano, ixi, tem tanta coisa, né, cara, que eu... Cara, você que é vegano, às vezes você tá meio desanimado, ser muita piadinha, parece que nada vai pra frente, às vezes parece que tá voltando as coisas pra trás. Mas, cara, isso faz parte de qualquer movimento, entendeu? Às vezes não acontece as coisas do jeito que a gente quer, mas o que você tá fazendo aí vai gerar uma mudança. Então, experiência própria minha. Tenta, às vezes, ser menos agressivo e cobrar menos as pessoas. Em vez de você ficar isolado em uma bolha, sai dessa bolha, vai num churrasco, vai no aniversário, mostra que você tá feliz com sua decisão, que você tá bem, explica para as pessoas, não importa a pergunta, por mais besta que seja, explica numa boa. Evita ficar cobrando os outros, porque é igual, sei lá, se chega alguém aqui que só fala sobre política, todo mundo vai falar, puta, chegou o cara que só vai falar sobre política. Então não precisa só falar de veganismo também, entendeu? Seja uma pessoa normal, que é vegana e que, claro, se alguém perguntar, se surgiu oportunidade, fala, mas não seja aquela pessoa assim que vão falar que é um vegano chato, entendeu? E não que você esteja errado, você está fazendo certo, o que acontece é terrível, a gente tem aquela urgência, mas a gente tem que pensar no jeito que mais funciona. Então, se tá desanimado, é o que aconteceu comigo. Às vezes eu desanimo um pouco, eu assisto uns documentários, porque é tanto bombardeamento, né, de marketing, de coisas que parece que a gente faz não funciona. Então a gente tem que ficar relembrando também do porquê a gente começou, do porquê a gente faz. E é isso aí, cara. Você já assistiu Terráqueos de novo? Cara, eu assisti só a introdução, já é o suficiente pra mim. Eu não consegui assistir. Não consegui também, não procurei assistir mais de uma vez também. Uma vez foi suficiente, difícil, tipo, não tem por que ficar voltando lá, assim, pra mim, né? Mas realmente, se a pessoa sentir necessidade. Matheus. Valeu, Fábio, obrigado. Muito obrigado por sua presença. Parabéns aí pelo seu trabalho. É uma figura importante do movimento vegano aqui do Brasil, por isso que você está aqui. Né? Essa entrevista especial são pessoas selecionadas que legal, que eu acho que as pessoas deveriam conhecer a história. E eu conheço no meio do caminho também, porque eu nunca tinha conversado com você tanto tempo assim, né? Então acho que é isso. E parabéns para você também, porque se a gente tem esse movimento hoje, foi porque você começou lá atrás também, então... E antes também tinha gente fazendo também. Exatamente. Só que as pessoas que faziam antes, poucas continuam até hoje, né? Então é legal você ter, que nem você tem essa visão de que daqui 10, sei lá quantos anos você vai estar ainda
fazendo isso, tá? Espero que esteja mesmo, porque trabalho uma hora difícil, eu quero me aposentar, né? Mas é difícil, né, cara? As pessoas não entendem quão difícil é falar. Desafiador, vamos colocar assim. Quão desafiador é falar de veganismo para nossa saúde mental no geral, assim, porque você que tá há muitos anos, você já deve ter tido uma... calejado, né? Você tem que se esforçar para manter a chama acesa da esperança. É verdade. Porque às vezes... Tanto tempo você tentando, e às vezes não vê aquilo, você vai desanimando naturalmente, né? Eu até falei me aposentar, mas na verdade, pensando bem, acho que eu nunca vou parar mais de fazer o que eu faço. Só que, com certeza, em algum momento eu vou diminuir um pouco, né? Pra poder, sei lá, porque realmente cansa, assim, lidar. Lidar com o ser humano cansa, né? Em qualquer circunstância. E as pessoas criticam a gente, você tá, sei lá, recebendo por isso. Tipo, cara... Eu acho que tinha que ter mais pessoas recebendo, porque igual antes eu dividia trabalhar para ganhar dinheiro e veganismo. Hoje eu juntei os dois, eu faço isso o dia inteiro. Então não tem problema nenhum você receber. Assim também. Claro que assim, tem gente que recebe que nunca nem falou de um santuário de animal, que é só tipo, parece que é só por dinheiro mesmo. Só receita ou só outro assunto. Mas assim, a gente aqui, outros ativistas, cara, a gente faz isso pra conseguir fazer mais, né? Com certeza. E ninguém tá rico, porque as pessoas acham que tá recebendo dinheiro da JBS. Então, essa é uma crítica que já falaram que eu recebo. Nunca recebi nenhum contato deles. Também não. Eu até acho estranho, assim, porque eles têm uma linha vegana, né? Eles poderiam entrar em contato. Eles também não querem, então fica, tipo, ok, assim. Não, as pessoas falam umas coisas assim, sei lá de onde tira. O nicho vegano é, tipo, os menores nichos do mercado, digamos assim. Tipo, ninguém tá Daria mais dinheiro falar de finanças. Exatamente. E outras coisas, né? Se fosse por dinheiro, a gente estaria fazendo outra coisa, né? Paola, quer falar alguma coisa? Paola. Vem aqui, ó. Nossa, ela olhou na hora. Assim, sou eu agora? Aí, ó, pronto. Então é isso. Se eu estou aqui é por causa da Paola. E se a Paola tá aqui é por causa de você. Ela vai achar o estúdio sozinha. Nossa, eu nem sei o que vai ser de mim quando ela não estiver mais aqui. Não, vamos pensar nisso não. Vamos acabar. Não, vamos acabar o episódio, não é essa amizade. Gente, tchau. Muito obrigado. Curta, comente, siga o Veg Rocha. O link dele tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é fácil de achar também, né? Veg Rocha, Matheus Rocha. Facinho lá no Instagram. Tchau. Valeu.